Oi, gente, meu Pronto. nome é Gabriel Borba, eu faço duplo diploma na École de Mines de Nancy e estou fazendo engenharia de materiais na Poli. Oi, gente, meu nome é Henrique, eu faço engenharia ambiental na Poli e aqui na minha de Nancy eu faço departamento de energia com foco em transição energética. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Paola, eu fiz engenharia ambiental na Poli e eu fiz duplo diploma na Mines no departamento de produção, energia e ambiente. Vamos começar falando do período de escolha de vocês. Como que foi esse processo de escolha mesmo para o intercâmbio? Quais critérios vocês levaram em consideração para escolher o país, a França, né? Ou até mesmo a Universidade Mines de Nancy? Porque eu escolhi a França, eu comecei a aprender francês no segundo ano, assim, no Poliglota, lá na Poli, e eu tinha uns amigos que me puxaram, me arrastaram também, eu falei, francês, eu nunca tinha cogitado a ideia do intercâmbio, eu falei, francês é uma língua legal, acho bonito, e comecei a fazer no segundo ano, então eu tive uma escolha meio tardia, assim, em decidir fazer o intercâmbio, acho que fui lá só no terceiro ano, quando abriu o edital, eu comecei a pesquisar as faculdades, e para mim foi um choque grande, assim, muita informação, e eu sabia que a França também era uma dos países que mais tinha oportunidade na Poli, tinha mais convênios, e então meu critério para escolher a Mines de Nancy, quando eu estava pesquisando, primeiro que eu vi que eles tinham um campus que misturava três tipos, é um campus de três faculdades diferentes, uma que era a Mines de Nancy, que é engenharia, tinha uma de artes, que agora não estou me lembrando o nome, e a ICN Business School. Então, eu achei que seria uma ideia legal ter essa multidisciplinaridade dentro da faculdade. Eu queria fugir um pouco do conhecimento técnico. Eu vi que na grade obrigatória da gente tinha muitas aulas de línguas, tinha muitas eletivas que a gente podia ter bastante flexibilidade para escolher as matérias, e isso para mim foi o que mais me chamou a atenção. Eu falo com amigos de outras faculdades aqui na França e eles não tiveram a mesma flexibilidade que eu tive. Então, acho que o meu principal critério foi esse, e o segundo principal critério foi a questão financeira, que a Nancy é uma cidade muito universitária, e então os custos de vida é um pouco mais baixos que as outras que eu tinha visto pela França. Então, acho que foi esses os meus dois motivos. O meu caso foi um pouco... Eu não pensava... Se eu sempre achei a ideia de fazer intercâmbio muito legal, mas eu estava mais preocupado em passar na Poli do que, de fato, fazer intercâmbio. Mas aí eu fui passando e aí eu fui vendo que eu falei, talvez dê para fazer com as notas que eu tenho. E eu sempre soube que se eu quisesse fazer seria para a França, porque eu gostava da língua francesa e eu queria aprender francês. Então, meu critério, basicamente, de escolha de país foi a língua, por isso que eu queria a França por causa do francês. Com relação à faculdade, eu confesso que eu também não fiz uma pesquisa muito, assim, das faculdades. Eu recomendo vocês fazerem, na verdade. Mas eu sabia que a minha dinastia, ela tinha a parte de energia, que era uma parte que eu gostava, que era, na verdade, é o que eu gosto. E eu falei, não, beleza, então essa faculdade tem isso. Aí eu conversei com a Paola, que no caso era minha veterana na época, conversei com outras pessoas. E esse negócio que o Borba falou também, de você ter bastante liberdade na escolha das matérias, isso me interessou bastante também. E acho que é um pouco isso. Para mim, o principal fator de escolha realmente foi financeiro, porque na minha época a gente tinha bolsas possíveis, né? Então eu consegui uma bolsa integral para mim, coisa que não seria possível na época para Paris, porque Paris estava bloqueada. Eu absolutamente sabia que eu queria França, desde que eu entrei, antes de eu prestar vestibular, eu já queria. E, na verdade, para mim foi bem o inverso, porque eu entrei na Poli com o foco no DD. O meu foco não era nem Poli, meu foco era DD. E eu fiquei muito frustrada nos primeiros anos da Poli, porque eu vinha, né, daquele discurso que existe de que você tem que ter média 8,5 para passar no DD. Então, assim, para mim era inatingível e era um grande fator de frustração. Daí, quando eu cheguei no meu terceiro ano, eu já estava certa de que eu nem ia conseguir DD, porque minha média não era 8,5. E daí, eu conversando com professores, os meus professores me falaram, presta DD, pelo amor de Deus. E eu falei, não, mas eu peguei DP e eu não tenho média 8,5. E eles falando, não, querida, não é assim. Ninguém tem. Assim, claro que tem gente que tem média 8,5, mas não era um fator tão restritivo, né? E quando você dá bastante foco durante a graduação a atividades extracurriculares, a fazer iniciação científica, até ter DPs e conseguir superar as DPs é um fator de escolha, porque mostra que você tem uma capacidade de resiliência, porque tem muita gente que chega no DD, pega uma DP em francês, surta e volta para o Brasil. Então, na verdade, isso era um fator positivo
para você conseguir passar. Daí, na minha escolha de faculdades, tinham duas que eu tava muito, que eu queria muito, que era a Pons e a MIN. E a questão da Pons, quando eu conversei com os meus professores, como o curso da ambiental foi muito baseado no curso da Pons, de engenharia ambiental, porque o professor que formulou o curso de ambiental na Poli, ele fez Pons, ele me disse que o aproveitamento que eu estava tendo na Poli, das matérias, laboratório, iniciação científica, eu teria uma experiência muito parecida na França. E eu não achei isso benéfico, não achei necessário repetir tudo que eu estava fazendo na França, né? Então, o meu foco, para mim, foi abrir o leque, ir para uma área mais industrial, porque a minha ela tem uma pegada bem mais industrial e bem mais técnica, na verdade, na engenharia ambiental, pelo menos. Bom, gente, falando um pouco da vida na faculdade, como que é a vida acadêmica de vocês? Quais são os cursos que tem na faculdade de vocês? Como são as aulas, as provas, as aulas práticas? E, principalmente, a diferença que vocês sentiram em relação à Poli e a Mindy Nancy? Ok. Os cursos que existem na faculdade, eu vou citar os que eu vi gente que da Poli vindo para cá fazer. Materiais, que é o meu. Energia, do Henrique e da Paola, e outras pessoas que também vieram bastante. Tem Geoengenharia, que é mais relacionado à engenharia civil, acho que para quem faz Poli, ou às vezes engenharia de Minas. E o último, que eu estou esquecendo, ISDP, que é um departamento voltado à engenharia de produção. Então, é a engenharia industrial que eles chamam aqui na França. Bom, como são as aulas? Não sei se a gente pode compartilhar um pouco essa parte, porque acho que cada um vai ter a visão, mas eu vou falar um pouco como foi materiais. As aulas têm um modelo bem diferente do que da Poli. Eles são muito... A base dos franceses, principalmente, no começo, é muito forte em matemática, e acho que isso foi uma das coisas que eu percebi. Muita teoria, muito cálculo, principalmente os primeiros dias foi um grande choque para mim. Acho que até no curso de energia foi um pouco maior, eu tenho certeza, na verdade, que foi um pouco maior para eles. E a aula é dividida, geralmente, a aula dos departamentos, por exemplo, eu não vou falar das eletivas agora, mas o departamento, no meu caso, era 1 hora de aula de curso normal, como a gente tem na Poli, e depois 2 horas de exercícios dirigidos para aplicação para a gente aplicar o que a gente aprendeu na aula. Então, a sala era dividida em vários grupos, e de estrangeiros e franceses, tudo junto. Acho que uma das regras, pelo menos, não era sempre seguida, mas uma das regras que os professores queriam era que tinha que ter pelo menos um estrangeiro em cada grupo. Tipo, não podia ter 2 estrangeiros juntos no grupo, então tentar dividir o máximo possível com alunos franceses, para você compartilhar um pouco mais, sabe, aprender e não fazer uma panelinha de estrangeiro, uma panelinha de franceses. Então isso foi uma coisa legal, positiva. Mas uma coisa que eles exigem, os professores exigem também, é que você tem que ler um pouco, tem umas leituras prévias antes das aulas, para você já ir um pouco preparado para a aula, mesmo tendo 1 hora de curso antes, porque ela acaba não cobrindo tudo. Então os professores distribuem apostilas antes da aula, você tem que dar uma lida, e você vai para a aula, tem um curso que é meio que uma revisão, e aí 2 horas de exercícios dirigidos. Eu gostei da parte de fazer exercício, porque eu ficava muito perdido na hora de ler e na aula. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E eu não tô entendendo nada, mas chegava no exercício, o professor vinha ajudar, tinha outros professores, não era só um professor que fazia, até os próprios alunos ajudavam. Então, acho que isso foi um ponto positivo nessa metodologia. Questão das provas. São parecidas com o da Poli, pelo menos no meu caso, era prova presencial, escrita. Acho que a gente tinha mais tempo do que deveria, ou às vezes depende da prova. Tipo, você tinha prova de até 3 horas, assim, que você tinha que fazer. E uma coisa positiva na avaliação das provas é que que as notas são normalizadas. Então, é de 0 a 20, por exemplo, que você pode receber uma nota, e raramente eu tirava mais de 10, assim, mas, tipo, eu ficava com 8, 10, sei lá, e eu falava, puta, me fudi. E aí chegava na nota, tipo, que a avaliação é meio diferente, eles não põem 0 a 20 no boletim, eles põem aquele método de letras, sabe? A, B, C, D, E, F, e aí eles, tipo, convertem sua nota com base na média da sala para uma nota geralmente maior do que você tirou entre esses 0 e 20. Então isso foi algo positivo também, essa questão da normalização, porque mesmo com as 3 horas de provas, as provas eram gigantes, você não conseguia terminar, principalmente se você assistia muito cálculo, só que você acabava com uma nota boa, porque o resto da sala também não conseguia. Então eu acho que isso foi um ponto positivo. E a última questão rapidinho sobre as principais diferenças entre a Poli e a Mindy Nancy, eu acho que a primeira questão é a questão do cálculo, muita teoria. A gente vê, tipo, eu era acho que um dos melhores alunos da sala, pelo menos ranqueados, não o melhor da sala, mas bem ranqueado na Poli, e aqui eu vi que eu era um dos piores. Eu me sentia um dos piores, principalmente na base de cálculo. Então isso foi a primeira grande diferença que eu senti, além dessa metodologia que eu falei na questão da aula ser dividida de uma forma diferente, ter uma metodologia diferente. Bom, só complementando, acho que tem mais um curso aqui também, que é o que eu lembrei, que é o de matemática, engenharia de matemática, alguma coisa assim. Mas eu não sei se dá para você fazer intercâmbio para esse lugar, para esse outro curso. Mas enfim, com relação
às aulas, acho que a primeira coisa que eu senti, que acho que é importante falar, é que, assim, eles são muito mais disciplinados, não sei, acho que eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada na poli, então eu senti muito isso. Então esse negócio que o Borba falou, de você ter que ler o capítulo antes de ir para a aula, porque se você não lê o capítulo, muitas vezes o professor, ele nem dá a aula, ele só dá a aula com dúvidas do que as pessoas tiraram, do que as pessoas têm na matéria. Então, assim, se você não leu, você fica completamente perdido. Então eu percebi isso, eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que ler o capítulo antes da aula, não vai ter como. Então, assim, essa questão da disciplina, para mim, foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade. E aí, como o Borba já antecipou um pouco, a questão da base de cálculo, da base dos franceses, ela é diferente da nossa. Eu sinto que é mais forte, sim. E eles têm uma facilidade para fazer coisas que eu não tinha facilidade. Então, coisas que para eles eram... que eles fizeram 1 milhão de vezes, era uma coisa que para mim eu ficava, o que esse cara tá fazendo? Eu não tô entendendo. E eu me senti um idiota, né? Porque o cara fazia o negócio como se fosse... E eu ficava, mano, o que você tá fazendo? Não tô entendendo nada. Então, assim, isso foi bem difícil. Acho que falando um pouco do curso de energia em si, ele é um dos mais difíceis da faculdade, principalmente no primeiro semestre. Se não o mais difícil, acho que tem 2 que são bem difíceis. Então, assim, foi bem puxado, assim, com relação às matérias. Principalmente, talvez também pelo fato de que eu, como eu falei, eu já não era muito disciplinado, então eu tive que ter essa disciplina de começar a estudar melhor ou mudar a minha forma de estudar. Mas eu acho que isso que ele falou também é muito bom, na energia é a mesma coisa. Então você tem 1 hora de aula e depois 2 horas de exercício de aplicação, né, do que você aprendeu. Então isso é muito bom, porque você, é o que ele falou, ele separa em grupos menores a sala, e aí tem um professor para cada sala menor. Então você tem uma atenção muito maior do professor, e você, de fato, aprende a fazer aquilo, entendeu? Na poli, eu sinto que muitas vezes eu não aprendi, eu aprendi a resolver o exercício, entendeu? Então, aqui eu sinto que eu aprendo mais, de fato, o conteúdo e eu vejo mais aplicação para muita coisa que eu estou vendo. Isso eu acho interessante. Então, falando da minha experiência, peguei aqui uma das apostilas que eu guardei de memória. Então, isso aqui é mais ou menos o que parece uma apostila dessas, né? Que a gente recebe na primeira aula. E quando a gente fala, você tem que ler a apostila antes da aula, isso quer dizer ler umas 16 páginas em francês sobre matemática completa. Não é trivial, não é trivial. E eu lembro que tinham alguns dias que eu chegava na aula e eu perguntava para os meus amigos, né, francophones, né, os franceses ou as pessoas que têm francês como língua nativa, e eu falava, você conseguiu entender? E eles falavam, meu Deus, eu não passei da segunda página. Porque a gente também tem a questão de que, né, quem escreve são engenheiros, então também tem essa dificuldade. Então, eu achei, sinceramente, os cursos da França bem mais difíceis que os da Poli, nesse sentido, principalmente, porque você tinha que se preparar antes, né? A metodologia Schwartz, que eles falam, que você tem que se preparar antes da aula, e a aula é para tirar dúvida. Para algumas pessoas isso funciona muito bem, para outras nem tanto. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, e para mim isso era um impedimento de aprendizado, na verdade, porque eu me sentia incapaz de ler esses capítulos antes da aula pela dificuldade da língua e da matemática, mais da matemática, na verdade. Para acalmar um pouco os ânimos, né, a gente tem uma das eletivas do primeiro semestre para estrangeiros, geralmente é uma eletiva obrigatória, que é um reforço de matemática. O que me ajudou muito, muito, assim, rever diferencial, rever cálculo 2. Cálculo 2 deles é tão mais profundo que o nosso. Ainda mais que eu fui uma das gerações que pegou greve de cálculo 1, então existiam temas de cálculo 1 que eu nunca nem tinha tido e que eram obrigatórios. Então, assim, nesse momento que a gente compartilhava, né, que tinha que fazer o exercício e o professor ajudava, é aquela coisa, ele ajuda na matéria dele. Então, se a sua deficiência é num cálculo anterior àquilo, eles não tinham paciência para te ajudar com aquilo. E eu lembro que eu tive uma professora que brigava comigo porque eu pedi ajuda para os franceses em questão de cálculo. E eu falava, mas eu realmente preciso dessa ajuda, né? Enfim, então havia essa dificuldade. As provas são muito... Eu tive a sensação que eram muito diferentes da Poli. Não é uma nota 0 a 10, não é 100% da prova, quer dizer 100% da nota, de jeito nenhum. E, na verdade, as provas são pensadas para não serem resolvidas, para não serem possíveis de serem resolvidas naquele tempo. Elas são feitas de maneira a nivelar os alunos para não te dar tempo de enrolar. Você não tem tempo de enrolar naquela prova, você tem que jogar tudo que você sabe, porque eles vão tentar nivelar os alunos por aquilo, né? Então, é aquela coisa. Eu achei isso muito mais difícil que a Poli, né? Para algumas pessoas isso funciona super bem, para mim não foi tanto. Eu fiquei curiosa para saber quantas matérias, assim, vocês tinham no dia?
Então, não sei se eu pode pular a vez aqui, mas assim, as matérias do departamento são normalmente as que tomam mais tempo, então eu não posso estar falando bobagem, alguém me corrige se eu tiver, mas se eu não me engano essas duram 3 horas, mas aí tem outras matérias, por exemplo, que são de humanas, que elas duram, não sei, 1 hora, 2 horas, não sei. Que a gente tem curso de línguas também, então não é ao mesmo tempo, por exemplo, a curso de línguas e departamento, nem algumas matérias são projetos, então, tipo, projeto é, por exemplo, você tem um grupo que você está com franceses no seu departamento, e aí você tem um horário na grade destinado para esse projeto, e aí você, por exemplo, tinha dia que a gente não seguia esse horário, mas tipo, era um horário que eles deixavam reservado para você gastar nesse projeto. Era flexível e tal, tipo, você podia combinar com o seu grupo, não vamos fazer outro horário, que eu acho que esse dia vai ficar meio difícil para mim. Então, acho que isso era bom, tipo, ter realmente um horário de projeto, sabe, na grade, não algo a mais do que a faculdade espera. Mas acho que de forma geral, a gente tem aula acho que 8h30 até... Isso vai depender do dia, né? Mas até umas 6. Eu vou explicar. Tipo, a gente tem 30 ESTS, né? Que é o crédito aqui na França. Acho que não é o mesmo que o crédito da Poli. Acho que tem uma diferença de 0,25 aí, hora aula. E aí a gente, por exemplo, no caso, vou falar do último semestre que a gente fez, que foi mais parecido, de segunda a quarta, a gente tinha aula das 8h30, em média, até umas 6 ou 6h30, dependendo do dia, porque tinha aula de línguas, departamento, era onde se concentrava toda a matéria. Quinta-feira era um dia mais tranquilo, porque a gente só tinha aula de línguas pela manhã, então quinta tarde a gente tinha tudo livre. E sexta-feira é um outro projeto que a gente tinha, que chama Atelier Artem, que é um projeto que mistura os 3 campos da faculdade que eu tinha mencionado, de arte, business, então você tinha uma flexibilidade para fazer projetos nos outros... Tem gente que faz cinema, tem gente que faz, sei lá, arte. A gente fez um de consultoria, que é ajudar uma empresa num projeto de consultoria. E aí, esse dia, toda sexta-feira é dedicada para esse ateliê. Então, na verdade, você tem segunda até quarta, que são os dias mais puxados mesmo, que aí é a aula das 8h30 até umas 6, 6h30. Você pode ir até um pouco mais tarde, se você quiser fazer uma aula de línguas a mais, você pode ficar até umas 7 e pouco na faculdade. Mas aí na quinta-feira são só aula de línguas, então só tem aula de manhã. E aí na sexta-feira também é um pouco mais flexível, porque normalmente esse ateliê, ele não é tão exigente, enfim, você consegue, é um pouco mais flexível também. E foi bom ser na sexta-feira também, porque acho que esse ateliê acaba antes do final das aulas, e tipo, e aí a gente sexta-feira a gente tinha livre a partir da metade do semestre, assim, e foi algo muito bom, tipo, a gente tinha um fim de semana de 3 dias, foi assim. Bem legal. Aí dá para viajar, dá para fazer coisas à parte, assim, da faculdade. Não sei se a Paola quer complementar com alguma coisa. Queria complementar, sim. Existem também algumas opções, só adicionando, né? No segundo ano, a gente tem a opção de fazer um master a mais, que é um duplo diploma dentro do duplo diploma. 3 diplomas. Uhul! Então, geralmente o triplo diploma, né, para você fazer o master, existem algumas opções que são noturnas. Então, só complementando, você faz as aulas, né, das 8 às 18 e depois ainda teria mais 3 horas de curso. Para alguns corajosos que fizeram isso, né, você pode. Então, eu lembro que o pessoal do ISDP, né, da produção, eles tinham esse curso noturno. Eu também fiz um master, mas ele não era noturno. Ele era só complementar, a gente tinha algumas aulas de quinta-feira à tarde em alguns dias, né? Mas geralmente a regra é quinta-feira à tarde é livre e sexta-feira aí vai depender do semestre liberar mais cedo ou não. Desculpa, eu queria adicionar mais uma coisa que eu acabei não comentando, que acho que é legal. Aqui, por exemplo, eu tenho 4 matérias de materiais no semestre. Só que a gente não tem as 4 matérias ao mesmo tempo, como na Poli, tipo, segunda é sempre essa matéria, quarta é sempre essa matéria, até o final do semestre. Aqui, por exemplo, eles dividem, para não ficar tão sobrecarregado, você ter 4 matérias ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tive 2 matérias na primeira parte do semestre, tipo, tendo aula segunda e quarta, só dessas matérias. Então, são blocos menores. Tipo, aí acabou essas 2 matérias, aí começou as outras 2, toda segunda e quarta. Então, a gente tinha mais aula por semana, só que eu acho que até foi bom, porque como os professores, às vezes, não têm muita noção da sobrecarga do aluno com outras matérias, acho que foi inteligente de, tipo, deixar 2 antes e 2 depois, porque a gente não tem 4 matérias ao longo do semestre, não vai carregando todo esse peso até o final. Então, isso foi bom, porque a gente tinha aqui mesmo um alívio no metade do semestre, e aí começava de novo outras matérias do zero, assim. Então, acho que foi um ponto positivo. É sempre assim, você para... O semestre acaba no meio e aí praticamente todas as matérias que você fez até agora vai trocar. Algumas ficam, algumas duram o semestre todo, mas em geral você tem uma troca de matérias no meio do semestre, o que é bom porque você acaba, quando você já está de saco cheio absoluto da matéria, pelo menos ela acaba e aí você começa outras coisas. Complementando, como a gente só tem, né,
acho que era 8 semanas de cada matéria. Quer dizer que no meio do semestre, né, do semestre, depois de 8 semanas, a gente teria a prova. Só tem uma prova, é P única. Todas as matérias são P únicas. Não passou na P única, você tem uma rattrapage, que é uma REC. Então, só falando isso, que eu acho que é um ponto muito importante, né? Não é P1, P2, P3, média aí das provas, não, é P única. Tem que ter muita disciplina, realmente, para passar nessa P única. Isso é outra coisa também, complementando, que isso eu acho que é importante falar também, é que aqui você não, pelo menos na nossa faculdade, você não tem a opção de fazer uma DP no outro ano. Então, você não pode, você pegou o DP de uma matéria nesse semestre, aí no semestre que vem, sei lá, no ano que vem, você faz ela, porque você tem 2 anos, fala, beleza, eu pego o DP e no outro ano eu faço. Você não pode fazer isso aqui. As matérias, as grades, elas são fechadas no sentido que, assim, você está no segundo ano, você vai fazer essas matérias. Se você não passou na sua P1, se você não passou na sua recuperação, você tem que esperar o conselho para ver se o conselho vai se aprovar. Então, isso eu acho que é um ponto bem importante que a gente não tinha citado. Você não pode pegar uma matéria e fazer no outro ano. Em geral, foi no meu caso, né? Eu não passei na primeira prova, até porque foi a primeira prova de francês, foi um susto. Não passei da rattrapage, me aprovaram no conselho, porque eu só estava dependendo daquela matéria e o professor falou, não, aluno de DD, só tem uma matéria que está dependendo, é normal não passar na primeira prova, e então segue a vida. Então, assim, eu teoricamente não passei de uma das matérias, mas isso não foi um impedimento para mim para ir para o ano seguinte. E nunca tive que voltar para aquela matéria, graças a Deus. A última coisa que eu fiquei curiosa quando vocês falaram que, tipo, divide, é como se a nota fosse trimestral ou a nota seria, no geral, tipo, nota do departamento e não a nota da matéria? Porque aqui, se a gente tiver 5 matérias, são 5 notas diferentes. E aí, como no caso de vocês, o semestre seria dividido no meio, a nota é do departamento ou a nota é da matéria que vocês fizeram? A nota da matéria, de cada matéria vai ter uma nota, geralmente a gente recebe tudo no final do semestre, tipo, às vezes tem professores que lançam antes as notas, mas eu, tipo, no nosso caso, pelo menos, a gente recebia a nota tudo junto no final, um boletim que nem o da Poli, assim, tudo bem dividido. Aí as notas são em letras, né? Bom, gente, mudando um pouquinho o foco, como que é a infraestrutura da universidade de vocês? Como que é o bandejão? Se vocês também têm HU, se vocês têm também circulares, como a gente tem aqui na Poli. Se vocês puderem falar um pouquinho, acho que é um assunto mais leve. Primeiro, então, é como a infraestrutura. A faculdade é bem menor do que é na Poli. Então, na Poli entra o quê? 700, 800 alunos por ano. Aqui, eu acho que entram 200, não sei, alguém pode me corrigir se a Paula souber esses dados, mas acho que são 200 alunos, assim, por ano. Então, ela é um pouco menor. Eu acho bem bonito a arquitetura da faculdade, que tem uns vitrais bem bonitos, que eu acho que mandei umas fotos para Ana, depois ela pode pôr no final do vídeo. Sobre o bandejão é bonito, também é bom, eu gosto porque eu me surpreendi com o bandejão, inclusive, porque a gente paga um pouco mais caro do que na Poli, com certeza não vai ser R$2, a gente paga €3,30, não sei se vai aumentar o preço, diminuir, mas essa geralmente foi o que a gente pagou, e vem bem, tipo, pra mim veio bastante coisa, a gente tem a opção de pegar uma carne, uma proteína, às vezes tem opção vegetariana, não é sempre que os caras capricham nisso, tem direito a uma sobremesa, tem direito a pão incluso, então, tipo, e é tudo pra mim bom, tipo, eu não tenho como reclamar e a qualidade é boa, não sei se eles têm uma outra visão, mas eu gostei bastante do bandejão, apesar do preço ser um pouco mais caro, tá bem abaixo do que a gente pagaria numa refeição na França. Transporte interno, como a cidade é pequena, tipo, o campus também não é tão grande assim, não tem quem é da USP não tem por que ter um transporte interno, a gente consegue fazer tudo andando, e para chegar até a faculdade, por exemplo, eu e o Henrique, a gente mora numa residência universitária, a gente vai andando, 20 minutos a gente está lá, então é bem tranquilo, talvez o inverno seja um pouco mais difícil, acordar às 7 da manhã, nevando às vezes, chovendo e nevando, então isso é um caos. Tipo, menos 5 graus, a gente lá morrendo, o guarda-chuva estoura no vento, a gente não consegue, volta todo molhado, frio na faculdade, mas faz parte, acho que é uma boa experiência também para saber como que é o frio da Europa. E sobre hospital e emergência, não sei, nunca passamos por isso, mas como a cidade é pequena também, eu não sei como que faria. Eu não sei de algum caso que aconteceu, que alguém precisou sair da faculdade e ir para o hospital, mas a Paola vai comentar um pouco sobre isso, não sei se o Henrique quer falar alguma coisa a mais sobre essa questão. Eu acho que só complementando um pouco mais da infraestrutura, o campus ele é bem menor, porque assim, o Bárbara falou, parecia que talvez precisasse de ônibus, não, tudo faz andando bem tranquilamente, mas ele é bem bonito, de fato, ele é bem moderno, ele é recente, porque a faculdade mudou faz poucos anos para esse novo campus, então ele é bem reformado, ele é bem tecnológico, sei lá. E acho que uma coisa legal falar também é que tem um bar dentro do campus da faculdade, que a galera fica lá direto,
Então é um ponto de encontro lá de todo mundo. E é isso. Então, no meu ano, tivemos vários acidentes. Eu tive um amigo que ele teve um problema no olho, eu tive um amigo que quebrou a clavícula e eu tive um amigo que quebrou o tornozelo. E teve alguém que teve também pedra no rim. Enfim. Essa aí foi a Bruna. A pedra no rim foi a Bruna. Sistema de saúde na França, acho que é bom saber. Então, assim, um dos requisitos obrigatórios do visto, inclusive, é a gente aderir ao sistema de saúde público da França. E não se... Por ser uma cidade universitária, tem 300 hospitais universitários, né? Não tem no campus, porque o nosso campus são 3 predinhos, mas que estão completamente, né, integrados à cidade. Então a gente tem o Hospital Central, que dá para você pegar o bonde, né? É um transinho que eles chamam, então é um bonde que você pega e você vai até o Hospital Central, que é onde tem a maior parte das áreas, né, de medicina. No centro da cidade também tem outro, no outro canto da cidade também tem outro. O sistema de saúde da França, por ser público, ele é bem completo, né? Então, assim, não tem perguntas. Você entra lá, você não vai pagar um centavo. Então, assim, os meus amigos que fizeram cirurgia. Mas, por exemplo, eles precisavam, às vezes, de um acompanhante, precisavam de alguém que fosse levar para casa. Então, isso é bem legal, que a gente se ajudava bastante, né? A gente era bem uma família, principalmente os brasileiros, então a gente se oferecia para levar a pessoa para casa, pegar um táxi e tal. Com relação a isso, né, sistema de saúde. Mas uma questão que também tem por ser hospital universitário e por ser público, os tempos de espera eram muito grandes. Então, assim, eu tive uma infecção no rim, tive que ficar 5 horas na emergência esperando para ser atendida. Então, assim, a gente também tem que estar preparado psicologicamente para isso, né? Então, saber que é esse o sistema lá. Bom, gente, e falando um pouco da questão da pesquisa, vocês também têm algo parecido com a IC que a gente tem aqui na Poli? Se vocês têm também projetos, como que tipo, se vocês conseguem falar com o professor, se é mais tranquilo, e se vocês também têm bolsa para IC, se é remunerado, e como que são os laboratórios de vocês também? Ok, como eu faço engenharia de materiais, eu acho que pelo menos a pesquisa está mais pro meu lado, porque eu acho que o nosso campus ele tem um dos mais renomados laboratórios da Europa ou da França, tipo, em número de pessoas, mestrandos e doutorandos, chama Institut Jean Lamour, e ele é bem grande, bem completo. Um ponto negativo, na verdade, começar com ele é que acho que a gente não tem muito acesso a ele sendo estudante. Eu sinto que as aulas, como são muito teóricas, mesmo sendo do departamento de materiais, a gente vai muito pouco no laboratório para conhecer os equipamentos que tem lá, as pessoas, quais são as oportunidades de pesquisa. Então, isso é um ponto negativo. Um ponto positivo é que a gente tem aquele projeto que eu mencionei, que é durante o semestre, que a gente faz com um grupo de franceses, por exemplo. Os temas já são definidos na pesquisa, pelo menos a materiais, eu não sei como é na energia, pode ser diferente. E, geralmente, esses temas a gente precisa ir no laboratório. Então, no meu caso, eu precisei ir no laboratório com o meu grupo, foi legal, porque eu conheci como os franceses, como é trabalhar em grupo com os franceses durante um ano, e isso faz parte da grade, então não era um projeto à parte, com uma disciplina como qualquer outra. Só que eu ia no laboratório, só que, tipo, o laboratório é muito grande, então ia só em uma das salas do laboratório, mexer em uma máquina, então a gente não via a pluralidade que era o laboratório como um todo. Mas acho que a questão, deixa eu ver, esses projetos não eram remunerados, porque fazia parte da grade, então é como se fosse uma matéria. Os projetos eram mentorados por um professor, sim, cada projeto tinha um professor que auxiliava, então a gente tinha reuniões semanais, ou depende da flexibilidade do professor e dos alunos, a gente combinava bem tranquilamente. Não é remunerado, ok, só que, então, acho que os projetos remunerados, a gente não tem algo parecido com a IC, que é remunerado por uma bolsa do governo e tal, nessa parte durante as aulas, só que como a gente tem o estágio de 3 meses e o estágio de 6 meses, que o de 3, a gente tem um ano de aula, aí tem essas férias que a gente tá, eu e o Henrique está agora, tem 3 meses, mas não são bem férias, porque a gente é obrigado a fazer um estágio, remunerado ou não, e aí a gente vai voltar para Nancy daqui a pouco e vai fazer mais 6 meses, mais um semestre de aula, e o último semestre dos 2 anos é um estágio de 6 meses, que é um pouco mais completo, tem a oportunidade de sair da França ou ficar no laboratório. E, por exemplo, eu tenho uma amiga que ano passado, que é a Paula, que ela não está aqui hoje, que ela começou um projeto desse aí que não é remunerado durante o primeiro ano, e aí falou com o mesmo professor para tentar, e ela continuou esse projeto durante os 3 meses no laboratório. Esse projeto pode, tipo, no laboratório pode ou não ser remunerado, depende muito da situação que você está, tipo, no nosso caso teve a questão do coronavírus, então os professores entenderam e fizeram remunerado para muitos alunos, então tem essa questão. Acho que a Paula não tinha conseguido, mas ela era bolsista, então tem esse ponto. Eu e o Henrique, a gente não é bolsista, mas a gente conseguiu um estágio totalmente à parte, mas essa questão de ser remunerado, acho que eu não vejo algo muito parecido com o da IC na Poli, assim, não, principalmente durante as aulas, que senão ficaria muito sobrecarregado também
mas é mais essa questão dos horários dedicados para o estágio no meio do duplo diploma e no final. O que eu posso falar é que tem de fato esses dois projetos. Eu gostei bastante de fazer o meu projeto até, porque normalmente pesquisa não é uma área que me interessa tanto, então não era uma coisa que eu optaria por fazer, por isso que eu não fiz na Poli. Mas o fato de ter ele aqui como uma coisa obrigatória e que eles te dão o tempo para fazer, enfim, você tem como ele falou, um período na sua grade que é reservado para fazer isso. Eu achei que foi bem organizado. O meu tutor também era um professor meu, eu achei ele muito bom também, ele estava sempre, toda vez que eu precisava, ele me ajudava, enfim. Foi uma experiência que para mim foi bem boa e algo que eu acabei não fazendo na Poli. Talvez só complementando, nesse último ano que a gente tem, né, o primeiro semestre do último ano, a gente tem menos matérias e muito mais dedicação à pesquisa, porque na verdade é como se a gente tivesse dois TFs, né? Então a gente tem o TF do primeiro semestre, que é científico, que é justamente nessa pegada de pesquisa que você está acompanhando com o professor, e geralmente é um projeto bem mais elaborado do que esse do primeiro ano. Ele é bem... ele requer muito mais esforço, e ele deve ser montado na forma de um artigo científico, então é bem para te treinar nisso. E no segundo semestre a gente tem esse semestre de estágio, que é o segundo TF, né? O TF2 é um TF de estágio. Então, isso é uma diferença estrutural bem importante da Poli. O TF é como se fosse o TCC pra gente, o trabalho final, assim, que a gente tem que fazer. Inclusive, ele é válido como TCC na Poli. A Poli, geralmente, ela exige um TF mais científico, então existem departamentos na Poli que aceitam esse TF que a gente faz na França como um TF mesmo, em que você tem que entregá-lo você pode entregá-lo em inglês, então eu tive a sorte de já tê-lo formulado em inglês, mas você tem que passar para as regras da ABNT, né? Então existe esse esforço de passar para a ABNT, e para alguns departamentos isso é suficiente e válido. Para outros departamentos, por exemplo, eu tenho certeza que na mecânica eles não aceitam um TF internacional, você tem que fazer um TF na Poli. Se ele é confidencial, se você precisa fazer alguma tradução, se você precisa de alguma autorização, e do seu departamento, né, de origem na Poli, se a sua COC vai aceitar, porque também depende do professor, depende da liderança, e então sempre conversar com a COC, sempre ter isso bem claro desde o início. E vocês falaram um pouco do estágio, e como que é o contato das empresas com a faculdade? São vocês que têm que correr atrás, ou vocês têm algum contato com as empresas, enfim, elas que chegam em vocês? Eu posso contar um pouco minha experiência dos 3 meses, como foi, mas eu acho que a Paola vai poder falar bem melhor do que a gente ela já passou para a segunda experiência, que é o de 6 meses. Em questão de 3 meses, a gente passou por uma situação bem particular, que foi a questão do coronavírus. Então, afetou bem o começo do nosso início de estágio, então pegou a gente, todo mundo desprevenido, muitas empresas não estavam aceitando, tanto na França quanto no resto da Europa, estagiários, e teve gente contrato cancelado, e foi bem complicado. Então, a faculdade estava passando por um grande, principalmente o setor responsável pelos estágios, e o coordenador do curso, o diretor dos cursos, estavam correndo para procurar alocar todo mundo, porque esse estágio é obrigatório, e a nossa faculdade não é tão flexível, como a Paola disse, questão a regras e tal, são militares e tal, e aí eles queriam manter a obrigatoriedade do estágio. Então, o que eles fizeram, o que eu vi, eles se mobilizaram para que cada estudante tivesse um atendimento particular pela responsável dos estágios. Aí eles criaram uma planilha, por exemplo, com o nome de todos os estudantes, e a gente sempre atualizava a situação dos estágios, e em uma outra aba da planilha eles divulgavam ofertas possíveis, tipo, tanto no laboratório que eu mencionei, no Instituto Jean Namur, que você tinha algumas opções remuneradas, fazer uma entrevista, tinha opções de empresas, alumni, pessoas que já estudaram na Mines e estavam divulgando vagas para estagiário, para ajudar o pessoal. Então, no começo foi uma grande correria, o setor de estágio estava sobrecarregado, mas a gente conseguiu falar com eles. Inclusive, o estágio que eu estou aqui hoje não tem a ver com materiais, foi de última hora, mas foi graças à faculdade, porque a faculdade estava mandando e-mail para os alunos, para toda a faculdade, divulgando vagas de estágio com empresas que eles falavam. Então, surgiu uma vaga, caso você seja interessado, você pode se candidatar, mandar uma carta de motivação. E aí eu vi que era um estágio de uma empresa aqui em Paris, não tinha a ver com materiais, mas eu falei, vou tentar, porque eu sou um aluno que não está muito interessado em seguir carreira em engenharia de materiais, por diversos fatores, mas aqui na França eu queria então ter a oportunidade de diversificar. E aí eu vi que era uma vaga mais voltada para o departamento de energia e produção, então que era os outros 2 departamentos. E deram 4 vagas, então disponibilizaram 4 vagas, eu apliquei para uma delas e acabei passando. E foi tudo graças,
a faculdade ter divulgado essas vagas, que eu consegui esse estágio. Então, acho que teve um apoio da faculdade, sim, nesse quesito. Ok, eu acho que foi isso, mas eu acho que a faculdade, na situação do coronavírus, com esse estágio de 3 meses, que já é mais difícil conseguir que o estágio de 6 meses no final, foi um grande alívio para mim que eu consegui ele, tipo, eu tinha até programado voltar para o Brasil, fazer um estágio no Brasil, eu tinha até passado no estágio no Brasil, mas quanto o coronavírus foi tudo cancelado, e eu tive que procurar algo aqui na França, e ainda bem, tipo, que eu consegui algo por aqui, ainda bem que eu consegui algo aqui também pra gente rachar o apartamento, e aí foi bem bom essa experiência, pelo menos, não sei se foi para todo mundo, mas no meu caso foi bem bom. Bom, só complementando, então, na verdade, inicialmente a gente iria voltar para o Brasil, porque você pode fazer esse estágio, esse primeiro estágio de 3 meses, você tem bastante liberdade para fazer no que você quiser, eles são bem flexíveis mesmo, assim, isso é bem legal. Então, assim, eu tinha a intenção de voltar, ficar 3 meses no Brasil, depois voltar para cá, e o Borba também, como ele falou, ele tinha um estágio lá que foi anulado no Brasil. Então, a gente foi pego bem de surpresa com o negócio do coronavírus, porque, enfim, a gente já estava com o estágio meio que quase certo, e aí tudo cancelou, quarentena, o que está acontecendo, não entendendo nada. Mas a faculdade ela foi muito atenciosa nesse sentido, assim, porque pelo fato de ter a obrigatoriedade desse estágio, ela falou, a gente vai conseguir estágio para 200 alunos agora. Então, assim, a moça do estágio responsável ligava para você, perguntava, não, e aí, como tá conseguindo, precisa de ajuda, vou tentar procurar. É uma moça super fofa, super fofa. Então, assim, ela ajuda todo mundo. E eu me senti muito, enfim, ela prestava atenção no nosso problema, porque eu falava, eu quero voltar pro Brasil, queria fazer meu estágio lá, tava com o estágio quase certo, agora não tenho estágio aqui, não vou conseguir. Ela, não, calma, a gente vai conseguir alguma coisa. Então, isso foi muito legal por parte da faculdade. Eles acabaram tirando a obrigatoriedade do estágio. Então, eu conheço pessoas que não estão fazendo estágio no momento, porque não conseguiram, mas assim, eles colocaram isso como uma obrigatoriedade até o último minuto para a galera não desistir de tentar conseguir. O meu também foi no último segundo que eu consegui um estágio, e a faculdade ajudou bastante mesmo, assim, então isso, com relação a isso, é bem legal. Só uma outra coisa com relação ao estágio que ele não falou, aqui você tem a possibilidade de fazer um ano de césure, que eles chamam, que é um ano de... Você pode... ao invés de fazer 2 anos de duplo diploma, você faz 3 anos de duplo diploma. Você faz o primeiro ano normal, e aí você pega o ano do meio para fazer estágio. Ninguém na nossa faculdade decidiu fazer isso, mas eu sei gente em outras faculdades que fazem na França, e na nossa faculdade também você pode fazer. Você só precisa, enfim, eles vão perguntar para a Poli se tudo bem, mas como a Poli já faz esse processo em outras faculdades, acho que com a nossa também não teria problema. E aí você faz, ao invés de fazer 3 meses de estágio, você faz 6 meses de estágio, depois mais 6 meses de estágio, e aí você volta para a rotina do duplo diploma normal. Não sei se ficou claro, porque vocês perguntam. E outra coisa também é que esse negócio de você pode fazer o estágio em qualquer lugar. Eu estou pensando ainda se eu vou querer fazer o próximo estágio aqui, se eu vou querer tentar procurar em algum outro lugar. Então, isso é bem legal também. Você pode procurar em outros países, no Brasil, enfim. Isso é bem aberto. Eu acho que o de 6 meses, se não me engano, você não pode fazer em qualquer coisa igual o de 3. O de 3, eu acho que é basicamente, se você tiver uma justificativa, eu quero fazer isso por causa disso, eles vão te deixar fazer, muito provavelmente. Agora, o de 6 meses, eu acho que já é um pouco mais, tá bom, você tá no departamento de energia, você precisa fazer alguma coisa que esteja ligada com isso. É bem o que os meninos falaram, então, pontuando, né, do que eu vi comigo e com os meus colegas, né? Então, assim, o estágio de 3 meses, ele nem necessariamente precisa ser um estágio, ele pode ser uma experiência de trabalho voluntário. Então, existe um dos grupos de extensão da Minas que faz essa ponte para os alunos poderem fazer esse trabalho voluntário na África, trazendo soluções de engenharia para vilarejos na África. É super legal, super interessante. Eu tenho vários amigos que fizeram. Existe a possibilidade de você trabalhar em qualquer outra área, então eu tenho amigos que foram fazer 3 meses de RH, tenho amigos que foram fazer 3 meses de pesquisa em Londres, amigos que foram fazer 3 meses de trabalho também. Era um trabalho voluntário também, mas que você fazia numa área um pouco mais técnica em outro país. Então, existem muitas possibilidades para esse estágio de 3 meses, ele é super flexível. Mas, como eu tinha pontuado, né, o estágio final, ele implica em um TCC. Então, existem algumas obrigatoriedades. Então, a primeira é que ela tem que ser em engenharia. Eles são bem mais chatos que a Poli, inclusive, com relação a isso. Então, não é em banco. Se for em consultoria, precisa ter um projeto específico. Eles precisam te contratar para um tema específico, para você desenvolver aquele tema específico. Então, por exemplo, o meu estágio de fim de estudos foi desenvolvimento do plano diretor de saneamento de Paris. E eu só trabalhei naquele. Então, o meu estágio de 6 meses foi inteiro dentro de um projeto.
O meu estágio de 3 meses anterior foi muito mais tranquilo, muito mais flexível, em que eu podia trabalhar cada semana em um projeto. Eu trabalhei numa consultoria ambiental no sul da França, e era cada semana um projeto, e no final você apresenta um compilado, assim, mas não tem uma tese por trás, não tem uma hipótese por trás, não tem uma metodologia tão certa, então existe uma diferença muito grande entre esse de 3 meses e de 6 meses. Redes de apoio muito importantes para você conseguir esses estágios são a rede de alunos antigos, né, Alumni, da MIME, que eles têm uma rede bem intensa. A Ulrika, que é essa funcionária maravilhosa de assistente de estágios, que ela dá todo o suporte. E uma outra questão que não implica tanto para os brasileiros é que para os franceses, no currículo deles, eles têm a obrigatoriedade de fazer 6 meses no estrangeiro. Então, o que acontece é que a faculdade ela tem muito contato com empresas estrangeiras para a realização desse último estágio. E apesar de não ser uma obrigatoriedade para os brasileiros, por já serem estrangeiros, na experiência internacional já é a França, existe essa possibilidade também. Então, assim, eu tenho amigos que foram para o Vietnã fazer esse estágio de 6 meses, tenho amigos que foram para a Alemanha, amigos que foram para a Itália, para a África, para os Estados Unidos, Suíça. Existe uma variedade de países e possibilidades. Mas é claro, depende do aluno, depende de qual que é o projeto dele, facilidade de língua, situação econômica, enfim. E, assim, só para terminar um pouco essa questão do estágio, para vocês, quais foram as vantagens de fazer esse estágio no exterior, já que vocês fizeram na França, enfim? Bom, pela experiência que eu estou tendo até agora, eu acho que primeiro é a imersão na cultura da França, tanto na cultura geral quanto empresarial, na questão do mundo corporativo. Acho que é um pouco diferente, sim. Eu tive sorte que eu caí, tipo, numa empresa que era mais startup, assim, então o pessoal é mais jovem, então mais dinâmico, tipo, meu mentor não tem nem tempo direito para falar comigo, é bem difícil contactar ele, mas quando ele fala comigo, ele me ajuda bastante. Você acaba praticando bastante seu francês, isso é legal. Que mais? Acho que a questão do salário também é bem, tipo... Receber em euros. Seu poder, tipo... O poder de compra que você tem aqui com o seu salário de estagiário é muito maior que você teria no Brasil. Então, eu posso falar valores, eu não sei, mas um valor médio, assim, para um estágio, pelo que eu sei, de 6 meses, a Paola pode me dizer melhor, se ela souber mais números, é que acho que é 1.000 a 1.500 euros, mas depende muito do salário que você consegue. Porque eu tenho amigos que conseguiram 1.500, mas eu falei, nossa, 1.500 é bastante já. 1.000 acho que é a média por esses 6 meses. Mas o salário mínimo na França, tipo, um estágio, acho que é 560. E isso já, tipo, você já consegue viver muito, tipo, não cobre todos os custos da cidade, mas se você tiver um apartamento barato, assim, que foi o nosso caso, já dá para quebrar grande parte do custo. A gente não é bolsista, a gente está vivendo bem aqui na França, por exemplo, em Paris. Então, tipo, a gente teve sorte de conseguir um apartamento barato, a gente está super bem. Mas acho que essas são as principais vantagens para mim, acho que o Henrique pode falar um pouco melhor. Então, no meu caso, como o meu é home office, eu acabei não tendo tanta experiência de empresa, né? O que eu tenho é isso, é um pouco da experiência de você ter um chefe em francês, que é uma situação interessante. Enfim, é difícil em muitos aspectos, mas é isso, é uma puta experiência também, que quando eu vou contando para as pessoas, falam, não, puta, meu chefe pediram para fazer coisa em relatório em francês, aí eu escrevo o relatório errado, aí tem que ouvir meu chefe falando que eu estou escrevendo errado em francês, uma coisa desagradável. Mas assim, é normal, acho que faz parte. Bom, né, acho que a questão do aprendizado de estágio na França, eu vivi a situação de estágio no Brasil e eu vivi a situação de estágio na França. Mundos opostos, mundos absolutamente opostos, né? A perspectiva de um estágio no Brasil, ela geralmente é essa questão, né, de você fazer... A Poli assina 20 horas, então você só pode fazer 20 horas teoricamente. A gente tem essa divisão de atenção muito séria, que eu acho que é bem problemática no Brasil, que a gente tem que fazer, 10, 15 horas de poli, estudo, daquela mentalidade, prova, projeto de professor, e dividir isso com obrigações numa empresa. E isso eu acho que não traz pra gente o que é uma experiência de um trabalho de verdade. Na França, não. Na França, quando você está estagiando, você está estagiando. Você tem 35 horas de estágio, que é o CLT, né, da França, então o horário de trabalho na França são de 35 horas semanais, você trabalha 35 horas semanais. Então, não tem a sua divisão de atenção. Você é um funcionário da empresa, você é uma mão de obra da empresa, total e integralmente. É claro que eles vão ter um esforço maior em te ensinar, eles vão ter um esforço maior em te trazer conteúdo e aprendizado e correção, eles são mais pacientes com estagiários do que eles seriam com funcionários normais. Mas uma coisa extremamente importante que eu aprendi na França e que não necessariamente a gente aprende num estágio no Brasil, é entender que dentro de uma empresa,
a gente nem sempre vai ter feedback positivo. A cultura deles não é uma cultura que admite tanto feedback positivo quanto o brasileiro. Então, teu chefe não vai te falar, muito obrigada por fazer o relatório. Ai, que bom, ficou muito bom isso aqui. Eles não vão... Quando um francês não está reclamando, é porque provavelmente está muito bom. Então, é uma outra... Você tem que se adaptar a essa cultura. Que muitas vezes é frustrante pra gente, né? Num país que tem tantas meios termos para falar, olha, veja bem, muito bom isso aqui, mas poderia melhorar aqui. Não, o francês ele é muito mais direto. Eu acho que a experiência de estágio lá, fora do país, foi a experiência mais rica que eu tive de aprendizado de cultura organizacional, de assim, ambiente corporativo. A questão do valor, né, do salário do estágio varia muito com a empresa. Como eu trabalhei em empresas ambientais, elas são geralmente piores remuneradas do que empresas financeiras, consultorias e etc. Né? Então, como eu trabalhei numa área muito técnica, eu tive experiência de salário mínimo nas 2 vezes. Então, eu tive um salário mínimo quando eu trabalhei no sul da França, que eu ganhava 550 euros, mais ou menos, que é o suficiente, é mais que o suficiente para você viver na França, não é suficiente para fazer um pé de meia, para você acumular aquele dinheiro. E no meu segundo estágio, eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem sendo brasileiro, como a gente tem a obrigação de voltar para o Brasil, a empresa ela tem um pouco mais de restrição de querer investir em você como funcionário, porque ela não vai poder te contratar direto para você continuar aquele projeto. Muito diferente de um francês. Então, isso eu senti uma diferença de remuneração, que os meus amigos franceses ganhavam 300 euros a mais do que eu. Eles ganhavam bônus, eles ganhavam incentivos para continuarem na empresa e não procurar emprego numa outra empresa, e eu não ganhava esses incentivos, porque eles sabiam que eu tinha obrigação de voltar para o Brasil. Então, isso é uma frustração que talvez possa se viver no segundo estágio, principalmente. Em questão de remuneração, eu realmente ganhava o mínimo, porque em Paris o mínimo é 800 euros por mês. Porque tem um custo maior de vida, então eles refletem isso, que o seu salário mínimo ele tem um adicional, né, de custo de vida. Fora isso, né, o que eu já tinha dito, então o sistema de saúde já é obrigatório para todo mundo, você paga uma vez no ano, tá limpo, então você paga lá seus 200 euros por ano, mais um adicional de 15 euros por mês, 15 a 30 euros por mês, mais ou menos, para você ter cobertura completa, o que é realmente tranquilo com o valor do estágio. A gente tinha vale transporte, tinha auxílio de alimentação, enfim. Algumas empresas dão ticket de alimentação, assim como no Brasil. Então, você tem uma série de benefícios, mas ter isso em mente. Ter em mente de que a empresa provavelmente vai querer investir mais em alguém que vai ficar depois, do que no brasileiro que tem a obrigação de voltar para o Brasil por causa da poli. Eu queria só reforçar, talvez, o ponto que eu concordei muito que a Paula falou, que é esse negócio, porque eu também tinha feito estágio no Brasil enquanto eu estava lá, e, cara, isso é muito verdade, assim, no Brasil, ou você se dedica 100% à empresa, e a poli vai ficar como uma coisa secundária, ou você se dedica à poli e o estágio vai ficar como uma coisa secundária. Então, esse negócio de você ter um período para fazer um estágio, cara, faz muita diferença, porque você está esse período se dedicando à empresa, você não tem que se preocupar com prova, você não sei lá, você está lá, você é um funcionário daquela empresa. Então, isso de verdade, assim, eu também sinto, apesar do meu ser home office, eu sinto isso bem diferente também do que eu sentia no Brasil. Vocês falaram de um grupo de extensão que ele fazia esse intermédio para fazer um trabalho voluntário. Eu queria saber como que é as atividades extracurriculares de vocês, se vocês também têm grupo de extensão, como a gente também tem aqui no Brasil, se vocês têm um que é parecido com a Ipoli, que cuida dessa parte dos estudantes estrangeiros. Existem vários grupos de atividades extracurriculares aqui na nossa faculdade, mas eu acredito, tipo, para mim, do meu ponto de vista, acho que na Poli, eu sinto que os grupos eram mais sérios, eu não sei se usei a palavra certa, mas é a impressão que eu tinha. Do que aqui. Então, eu era da Poli Social na Poli, então, tipo, a gente realmente tinha 50 membros, a gente era bem organizado e tal, pensava muito bem na sucessão, mas aqui, como a faculdade, acho que também por ser menor, os grupos são menores, eu não sei, eu tinha grupos de 10, 15 pessoas, e nesses grupos tinha gente que fazia parte em 3 deles, então, tipo, eles não conseguiam dedicar toda a atenção a um grupo só. E então eu não senti, tipo, acho que na Poli eu senti as atividades extracurriculares muito mais fortes que aqui. Outros tipos de atividades extracurriculares, de grupos de extensão, atividade extracurricular com, tipo, acho que o esporte, aqui tem a opção de fazer esporte, então também tem grupos de esporte. Eu e o Henrique, a gente começou fazendo futebol no primeiro semestre, então eu acho que a gente tem que pagar uma cotização para a atlética daqui, para participar de todas, tipo, a gente pode, pagando a cotização da Atlética, a gente pode participar de todos os esportes que a gente quiser, só avisando o pessoal com antecedência.
Então isso é uma coisa legal, que tipo, não era tão caro, a gente pagava o semestre e ia para onde a gente quisesse. Então, tipo, na Poli, acho que a gente pagava mensalmente, dependendo da modalidade que você estava. E o grupo que ajuda estudantes estrangeiros semelhante ao Poli, eu acho que não existe um grupo, mas no nosso caso, a gente recebeu o apoio. O Grêmio, por exemplo, tem uma área, ou uma pessoa, ou duas pessoas que se responsabilizam pela chegada dos alunos estrangeiros. Como não são muitos, eu acho que chegam uns 20 no nosso ano, 20 e pouquinho, acho que talvez nem isso. De brasileiro chegaram uns 5, contando eu, o Henrique, o Fernando, ainda tinha uns brasileiros dos anos seguintes também, então a gente fez uma certa família lá. Mas a gente teve sorte que a pessoa responsável pelos estrangeiros era uma pessoa incrível, assim, sensacional, maravilhosa. Eu acho que é uma das nossas melhores amigas aqui na França. E ela veio visitar a gente aqui em Paris. Então, tipo, a gente deu muita sorte de ter ela, sabe, como amiga, assim, como pessoa que acolheu a gente. Ela ajudou a gente bastante. Mas fora da faculdade também a gente teve outras oportunidades para ser acolhido. Tem uma associação, por exemplo, onde a gente mora, que acolhe estudantes estrangeiros exclusivamente da nossa residência. E tem várias famílias que moram na região e querem acolher estudantes estrangeiros. Então é muito comum aqui você ter uma família francesa que te ajuda, te chama para jantar, te chama para almoçar, pergunta como tá as coisas, ajuda quando você tá doente. Eu passei mal uma época que eles levaram remédio para mim, então foi muito legal. Minha mãe e meu padrasto vieram aqui no Natal, a gente fez uma janta juntos, então foi uma das melhores experiências que eu tive aqui, porque tava minhas duas famílias, da França e do Brasil, um de cada lado, e eu traduzindo assim a conversa um para outro. Então acho que foi uma experiência demais, porque foi no Natal ainda, então, cara, foi demais essa experiência. Então, acho que tem outras oportunidades fora da faculdade, assim, de ser acolhido e sentir em casa. Eu acho que foi o que eu senti. O Henrique pode complementar e a Paula também. Com relação aos grupos de tensão, eu acho que, pelo fato da faculdade ser bem menor, acho que os grupos acabam sofrendo muito com isso. Então, assim, é o que ele falou, tem muita gente que participa de vários grupos, e aí você não consegue dedicar tanto tempo. Então, assim, tem grupos legais, mas, de fato, assim, o nível acho que de seriedade, de dedicação que existe nos grupos da Poli para os grupos daqui é completamente diferente, tanto do Grêmio, enfim, todos, completamente diferente. É muito mais leve do que... Muito mais leve, não, muito menos... eles se dedicam muito menos, acho que esse é o ponto. Porque, não, enfim, na Poli o pessoal vive, às vezes, o grupo de extensão, né? E que eu acho isso muito legal também. Eu participei também, eu fiz parte do CAEA, né? E aqui isso é bem menor. Mas uma coisa que eu acho que foi o que eu mais senti falta foi a questão dos esportes, da competitividade, eu diria. Porque, assim, eu joguei um pouco de futebol, não muito, joguei um pouco pela Poli, mas assim, o nível de competitivo é muito maior lá, entendeu? De esporte universitário, assim. A gente jogou aqui um tempo e, assim, os treinadores são os próprios alunos, entendeu? E, nossa, no futebol tinha comissão técnica, tinha tudo isso, tinha um monte de torneio. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei meio, tá. É mais para jogar para se divertir, não é, tipo, aquela competição, aquele negócio que eu acho bem legal e eu sinto um pouco de falta. Mas tem várias opções de esportes, acho que tem, enfim, tênis, futebol, sei lá, tem um monte de esporte e não tem uma seleção. Você pode jogar, acho que na Poli, eu sei que futebol tem seleção para entrar, então não sei como é nos outros, mas aqui não, aqui todo mundo pode jogar, isso é bem legal. Vamos lá. Tem muitas questões para falar sobre isso. Então, primeiramente, questão do esporte. Sim, você paga uma taxa, acho que é anual, e você tem direito a realmente entrar em todos os esportes. E eles são comunitários, não só com a MINS, mas com todas essas outras infinitas faculdades e cursos que a gente tem em Nancy. Então, assim, eu, por exemplo, eu fazia dança noturna com o pessoal, daí eu fazia yoga noturno com outro, então, assim, a gente tinha um acesso de esporte que era muito amplo, era bem legal. Então, era meio que um CP, assim mesmo, que você poderia ter aulas com todos os tipos de pessoas, né? Então, a gente tinha as equipes da MIN, mas a gente também tinha, assim, aulas, né? Eles têm aula de natação, eles têm aula de danças, eles têm uma equipe de cheerleader, então, tipo, que você pode fazer o cheer, assim, da sua faculdade. E depois existem algumas competições, tem muito mesmo, não é o USP, mas assim, a gente tem algumas competições, alguns torneios que você pode ir lá, e eles também têm, né, essas coreografias. Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente entender é que, assim, apesar das pessoas do nosso curso terem a mesma idade que a gente, por que essa questão da maturidade é tão diferente, né? A MIN, ela tem 3 anos de curso. E o que a gente considera como biênio, né, que a gente entra na Poli lá, né, acabou de sair da escola, do cursinho, entra na Poli, viveu o vestibular, então, assim, aquele ano maluco de bicho que a gente tem,
É o primeiro ano deles. E pensa que, assim, eles fazem o biênio fora da faculdade. Então, assim, a pressão que eles têm do biênio... Esse é um dos motivos de matemática ser tão forte na França, porque a pressão que eles têm no biênio, a nota do biênio deles é que vai determinar qual que é a faculdade que eles vão. Não tem essa garantia de que, daqui uns 3 anos eu posso terminar cálculo numérico. Não, é tipo, você tem que terminar ali e ir muito bem para pegar a escola que você quer. E na França, o seu salário depende da escola que você fez. Então, assim, desde muito cedo, eles têm uma pressão enorme de estudos. Então, quando eles saem do biênio, né, que é o prépá deles, quando eles saem do prépá, que é o vestibular, e entram na faculdade, é um ano, o primeiro ano da minha, como assim? É o nosso ano de bicho elevado a, sei lá, quantos hormônios, feromônios e, assim, toda a vontade de sair em festa, ficar bêbado, ficar louco, fazer um monte de coisa, assim, elevado ao cubo, assim. Não tem nada a ver com os nossos bichos são muito tranquilos relativos aos bichos deles. Então a gente tem que pensar, a gente tem esse primeiro ano de bicho que tá todo mundo completamente louco, nunca bebeu, nunca foi numa festa, nunca fez nada, e agora, de repente, tem aquele mundo de coisas. O segundo ano é o ano que eles fazem esses grupos de extensão, né? Então, que fazem grupo de extensão, eles têm parceria com o TEDx, então eles tem um pessoal que faz o TEDx, tem o pessoal do Enactus, que nem a gente tem na USP, que é super legal, né? Que eles fazem projetos voluntários, que é um pouco essa pegada da polissocial. Eles têm o Grêmio, né? Que o Grêmio e ICA lá é misturado, então eles têm esse Grêmio que fazem as atividades, tem o pessoal que faz as semanas de integração, tem um final de semana meio que de integra para os estrangeiros, enfim. Isso tudo concentrado no segundo ano, porque o terceiro ano é TF e estágio, então o pessoal vai embora. É como se o segundo ao quarto ano da poli a gente condensasse num ano só. Então, o pessoal, quando entra nesses grupos de extensão, os seus chefes no grupo de extensão, eles não têm a menor experiência, menor maturidade. Não são pessoas que estão há 2 anos participando de grupo de extensão, de CA, de atividade. Não é um pessoal que já tem um jogo de cintura para falar com empresa, para investir, para falar com gente, para fazer coffee break, para falar com parceiro. Não é isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que quando a gente vai para fora, a gente percebe, como na poli é legal. Como a gente tem grupos na poli de manutenção, gestão de conhecimento mesmo, né? Você passa o que você sabe para a próxima geração que está vindo, você forma as pessoas que vão fazer sua liderança, e lá não, lá é muito mais solto. Então, assim, para quem está vindo de intercâmbio também, você acaba de chegar na França, você não está afim de fazer CA, entendeu? Você não está afim de fazer... Você já fez isso no Brasil, você já participou de todos os grupos de extensão no Brasil. Quando você chega lá, eu acho que tem essa parte muito legal, né? Você pode fazer um trabalho pontual lá com o pessoal do Enactus para trabalho voluntário. Você pode se voluntariar no dia do TEDx para ajudar a arrumar. Você pode, por exemplo, fazer uma viagem com o pessoal do esqui, fazer a viagem lá no final de semana de integração. Existe uma série de atividades, mas não esperar um grupo de extensão com técnica, né? Um poly-race, você fazer trabalhos com tecnologia. Não tem isso, real, não esperem isso. Só para terminar essa parte dos grupos de extensão, eu fiquei curioso sobre grupos de acolhimento mesmo, as minorias, como a Poly Pride, que a gente tem aqui na Poli, ou o grupo de movimento negro, ou mesmo se a universidade ela já acolhe bastante as minorias. Não existem grupos de acolhimento tão específicos na França. A gente não tem, por exemplo, uma Poli Negra, a gente não tem um Polygen, a gente não tem um Poly Pride. Não vão ter esses grupos. Em geral, né, por ser Europa, a gente tem menos situações de risco para essas pessoas. A gente vai ter uma tolerância assim dos colegas em geral, mas a gente não vai ter um centro de acolhimento. Então, em geral, as pessoas que vão estar indo com você, os seus amigos brasileiros, vão ser a sua família, vão ser a sua rede de apoio. No meu caso, no meu ano, a gente tinha uma pessoa que recebia os internacionais, que ela se responsabilizava bastante por gerir esse tipo de situação, né? Eu não sei como que tá agora, porque eu sei que ela saiu da MIN, ela foi para recebimento internacional de toda a universidade, ela não tá mais trabalhando especificamente na MIN, mas em geral a sua rede de apoio vão ser mais os brasileiros que vão com você, então talvez não depender tanto de grupos de extensão ou de grupos
de assistência, assim, lá. Gente, vocês já falaram bastante sobre essa questão acadêmica mesmo, sobre o curso, sobre a faculdade, só que se vocês quiserem, acho que só comentar sobre a questão dos créditos mesmo, quantos créditos foram exigidos pela faculdade de vocês, e também por que você recomendaria a sua universidade, no caso a minha de Nancy, para as pessoas da Poli que querem prestar o processo seletivo. Ok, questão de créditos eu não sei muito bem definir, mas eu sei que a gente faz 30 eu sempre me confundo, nem sei como fala o crédito. ECTS, acho que é isso, não sei, o ST. E aí a gente, é um pouco diferente da Poli, acho que tem que ver a conversão, tem uma conversão dos créditos da Poli, dos créditos daqui, então não são exatamente 30 créditos a aula que a gente tem na Poli, acho que é um pouco menos ou mais. Não, na Poli? Não, é mais? A Paula tá falando que é mais. Então a gente faz mais créditos aqui do que na Poli. Na minha situação, eu tive uma boa experiência. Posso dizer que minha relação com a faculdade foi boa. Eu gostei, eu fiquei surpreso, apesar de ter um choque cultural no começo, da questão do cálculo, da questão de se sentir sozinho no começo, porque acho que foi uma grande mudança também migrar de São Paulo para uma cidade universitária, ainda mais na França, quando você não consegue se comunicar muito bem. Então, para mim, no começo foi um pouco difícil, mas eu aprendi a realmente gostar da faculdade. Eu vi que cada vez mais eu tinha pontos mais positivos, eu via como eu estava crescendo como pessoa em diversos aspectos que eu posso comentar depois nas outras perguntas. E eu recomendaria, principalmente pela questão que eu falei lá no começo, de ter uma maior flexibilidade, que era o que eu procurava quando eu estava na Poli, porque principalmente pela questão de eu não querer seguir carreira em materiais e queria ter talvez uma grade mais voltada, que permitisse ter outros tipos de aprendizados em marketing, em consultoria, em matérias de humanas, ainda mais ter um curso dentro da grade de línguas, que tipo, no Brasil a gente pagaria bastante para ter as três línguas que a gente fazem aqui, e aqui sai tudo incluso no convênio. Então, acho que a principal para mim é essa flexibilidade, de você poder aprender coisas diferentes, e também a questão de você conhecer pessoas incríveis de todo mundo, principalmente nossa faculdade, por ser menor e ter menos brasileiros, a gente acaba saindo da panelinha e a gente faz uma família com pessoas de todo mundo, do Vietnã, da Colômbia, da China, então são os amigos que a gente tem mais próximo, dentro da mesma residência ainda, e é muito legal, sabe, você poder ser meio que forçado também a treinar o seu francês e ter esse choque cultural com várias pessoas. É por isso que eu acho que eu recomendaria a mine de Nancy e a cidade também. Eu acho que uma vantagem que eu vejo muito em fazer uma faculdade, não necessariamente a mine de Nancy, mas na França, em primeiro momento, é a questão de você ser obrigado a aprender o francês, porque você não vai ter a possibilidade de fazer as aulas em inglês, algumas das aulas vão poder ser, mas assim, você é obrigado a emergir completamente na língua, não tem jeito, então você aprende porque você é obrigado, senão você não vai conseguir passar em nada. Então isso é muito bom. O que o Barba falou sobre você ter muita liberdade nas matérias, eu gosto muito disso também. Eu não sei se eu quero seguir carreira em engenharia, e você ter a possibilidade, de fato, você vai fazer, se quiser fazer uma matéria de finanças, você vai fazer, se quiser fazer uma matéria de marketing, você vai fazer, se quiser fazer uma matéria de consultoria, você vai fazer. Então, essa liberdade eu acho muito legal, de você poder escolher várias matérias dentro da sua grade, porque o conceito da Mines de Nancy é você ser um engenheiro generalista. Então, você ser um engenheiro de poder sair da faculdade e poder trabalhar com o que você quiser, não necessariamente engenharia. Então, esse já é o conceito da faculdade. Então, ela te dá toda a base para você ir explorar essas coisas que você gostaria de fazer. Então, é isso. Você ter como uma matéria obrigatória na sua grade que tem a ver com cinema, por exemplo, a gente fez uma matéria que era tipo de artes e pintura. A gente ia no museu na matéria, ia ver as obras do museu e o professor ficava falando das obras. Mano, eu tô numa faculdade de engenharia, tipo, isso é uma puta coisa legal, sabe? Eu acho isso muito legal. Com relação ao que o Borba falou também, eu reforço muito, por não ter tanta gente de fora, tanto brasileiro indo lá, você é obrigado a sair da sua bolha. Então você é obrigado aí, mano, a trocar uma ideia com os franceses, aí no começo você vai ficar puto que os franceses, você não entende eles não te entendem, você não consegue, mas chega uma hora que você fala, a gente precisa se entender, porque você não tem tanto essa bolha, então você acaba tendo que se jogar muito mais. Isso pode ser difícil no começo, então acho que a gente sentiu isso, de você não ter a sua bolha, tipo mas depois você se joga e fala, porra, cara, valeu muito a pena ter tido isso e ser forçado a ter passado isso, porque a ideia do intercâmbio, querendo ou não, uma grande parte dela é essa, né? Você viver uma outra cultura e evitar ao máximo ficar na sua bolha, porque se for ficar na sua bolha, você nem sai do Brasil, né? Então isso eu acho que foi bem legal, e com certeza, eu acho que assim, é uma faculdade que te cobra, eu posso falar, ela me cobrou bastante, dedicação e tal,
Mas, de verdade, eu olho para trás, óbvio, eu ainda tenho mais um ano ainda, mas eu falo, putz, valeu a pena com certeza, e eu gosto bastante. Dizendo da visão, né, de uma pessoa que já está formada trabalhando em empresa, assim, eu acredito que o intercâmbio, eu quero tirar um pouco, né? Eu sei que todo mundo aqui na entrevista fez DD. Eu quero tirar a ideia do DD. Eu quero dizer assim, Politécnico, que você tá aí, no teu primeiro, segundo, terceiro ano, e você quer viver, assim, até é engraçado falar, né, que a Poli é só zona de conforto. Claro que não é, ninguém tá confortável na Poli, né? Mas eu acho que a experiência de você sair, de você ver, porque a gente tem essa arrogância na Poli de achar, a gente tá na faculdade mais difícil do mundo. A gente não tá na faculdade mais difícil do mundo. Desculpa, a Poli é muito difícil. Ela tem uma série de problemas, de dificuldades, de questões burocráticas e que a gente acha que são especiais a nós. E não são. E não são. Essa questão, nossa, porque a gente tem que aprender física 2 antes de aprender cálculo 2. Isso é um problema mundial. Todo mundo tem esse problema, sabe? A gente não é. Eu acho que a questão de colocar um politécnico que está naquele meio, que você ouve o tempo todo, a Poli é muito difícil, a Poli é muito difícil. De colocar num outro meio e falar, a vida é muito difícil. A vida é muito difícil, a engenharia é muito difícil. A gente escolheu uma profissão inerentemente difícil. E isso é que é bacana, é que você vai para um outro lugar e você vê que, tipo, cara, eu não tô sozinho. E eu não sou especial por estar sofrendo. Todo mundo tá nesse barco comigo. E eu acho que isso te torna não só mais humilde nessa questão, né? Que você olha para os seus colegas que estão vindo lá de outras faculdades do Brasil. E você vê que tá todo mundo se ajudando. Você vê que a gente sai um pouco dessa bolha de eu sou USP, eu sou Poli. Você fala, tudo bem, eu era um dos melhores da minha turma na Poli. Daí você chega lá e você é pior que pior francês, automaticamente. Porque você, assim, banana pra falar polinômio em francês, entendeu? Então, assim, eu acho que sair da zona de conforto, que eu sei que não é confortável, eu sei que a Poli é difícil, e eu não tô desmerecendo isso. Mas você entender que essa dificuldade, ela é natural e que você vai conseguir sobreviver a ela, você vai conseguir viver isso. E você sair de lá e você ir para um ambiente totalmente, né, difícil, complicado, hostil, e você vê que as mesmas ferramentas de suporte que você tem na Poli, dos seus amigos, sua família quando possível, e da sua própria força de vontade, quando você coloca isso em outra situação, outro contexto completamente diferente, você poder usar dos mesmos mecanismos para superar, assim, é impagável, realmente. Você sair do intercâmbio com ou sem diploma, AE, DD, às vezes você chegar lá e falar, nossa, não é nada disso, e voltar, não tem problema, porque é a questão de você se pôr fora daquela situação, você sair daquele meio de Poli, de USP, e você fala, meu Deus, eu sou um ser humano, eu sou falho, eu tenho as minhas dificuldades, e em toda a área que eu for, em todo o caminho que eu for percorrer na minha vida, eu vou ter dificuldades, e ter um diploma não é o que vai tornar mais fácil, sabe? Ter o diploma, ele só te lembra de que você tem a rede, você tem as ferramentas para sobreviver a qualquer situação, que eu acho que é o que o DD te ensina. Então, assim, a Minas especificamente, né, por mais que eu tenha tido uma grande dificuldade de sobreviver a Minas, o que eu recomendaria nela é o fato de você ter uma situação completamente diferente da USP. Então, assim, é um campus pequeno, é uma cidade pequena, e são... Tudo bem, né? Tem os franceses lá, os franceses não necessariamente vão te acolher tão bem quanto os estrangeiros, mas como Nancy é uma cidade universitária, quem tá indo para lá também são pessoas que não são de Nancy. Assim, eu já 2 amigas que eram de Nancy, né? Então, assim, são pessoas que tá todo mundo fora da zona de conforto. E é muito legal, é muito gostoso você entrar numa situação que tá todo mundo fora, assim, do seu círculo familiar, fora do seu círculo de rede de apoio normal, de amigos de infância. E você vê que você tem todas as ferramentas para sobreviver àquela situação e criar amigos e criar conexões com pessoas que, tipo, com realidades completamente diferentes, pessoas que que foram criadas, assim, em cultura oriental, em cultura ocidental, na Europa, na África, em todos esses cenários. Então, eu acho que eu absolutamente aconselho o intercâmbio para quem puder, para quem conseguir. E se não conseguir, também não tem problema, porque a vida ainda vai te trazer tantas situações, né? A gente, sendo politécnica, a gente vai ter muitas outras oportunidades desse tipo de crescimento. Mas sempre entender que a gente pode sair da zona de conforto e que vai dar tudo certo. A faculdade, ela exige qual nível de francês? Qual nível de francês vocês tiveram que ter na hora de aplicar
o Dedê para ir? Bom, a gente veio para cá os dois com o nível B1 de francês. Acho que o B1 é o mínimo que eles exigem, mas aí com o B1 eles recomendam fortemente, é quase uma obrigatoriedade, mas eles recomendam fortemente que você faça um mês de francês pelo menos chegando. Então quando a gente chegou, as aulas iam começar em setembro, e aí o primeiro mês foi um mês de curso preparatório só de francês. Então, eu acho que assim, tendo o B1, eles vão fazer essa recomendação fortemente de você fazer esse curso, e que eu acho que vale a pena mesmo, porque de fato você já começa a se adaptar um pouco à cidade, ao francês, antes de chegar lá de cabeça e já começar a ver mecânica dos fluidos em francês, entendeu? Então, isso é muito bom. Então, para quem tem B2, eu acho que não é necessário, eles acham que falam que você poderia ver direto, mas eu sempre recomendo, se você puder fazer esse curso, ele é pago. Agora eu não vou lembrar o valor. 400 euros. 400 euros, tá, meu carinho. Você fez 400, era 800, você pagou 400 porque chegou metade, eu acho. Enfim, eu não lembro exatamente, não vou lembrar o valor, mas assim, a gente recomenda bem, porque isso, já vai se adaptando com a cidade um pouco antes, adaptando um pouco a língua, mas o nível mínimo que a faculdade exige é o B1. Aliás, pontuando, o nível mínimo que o visto exige. Se você não tem passaporte europeu, o que né, é a realidade da maior parte das pessoas, para você ter um visto francês, você tem um nível obrigatório de B1 para comprovar, você tem que ter um certificado de B1. Então, assim, eu passei no DD 3 meses antes do teste do B1 e eu tinha um nível A0. Então eu fiz o famoso politécnico, eu peguei a prova, eu sentei a bunda na cadeira e eu bitolei para passar numa prova. Então, assim, não quer dizer que eu tinha o nível B1, mas eu passei no certificado B1, né? Capacidades politécnicas de passar numa prova que você não tá entendendo nada. Eu fiz os 2 meses de curso preparatório de francês na França, é claro, né? É pago, é caro, então, assim, realmente, se você tiver bolsa ou se você tiver condição financeira, realmente vale bastante a pena fazer esse curso. Ele é caro, né? 400 euros na época era bem caro, ainda mais agora, né? Que o euro subiu. Mas eu acho que se você considerar que são 20 horas de curso por semana, 4 semanas, se você fosse converter isso... Eu lembro que na época, né, se eu tivesse feito a conversão para fazer um curso aqui numa aliança francesa, ou até num curso assim, tipo, extenso de um mês, estava mais ou menos no mesmo preço com a conversão de euro que eu tinha na época. Então ele era não só recomendado, como eu diria, cara, faça, juro. Para não chegar completamente perdido. Valeu muito a pena. Só adicionando sobre o curso, tipo, eu e o Henrique, a gente não achou o curso tão bom, pelo menos no nosso ano não foi uma qualidade, você vai aprender coisas assim, uau, diferente, mas é muito importante para você ter essa imersão, e ainda ele te, tipo, dá, acho que para o visto também, você precisa justificar a sua vinda antes de alguma forma. Então, tipo, esse curso serviu como justificativa para a gente conseguir chegar um mês antes na França e ter o tempo de se adequar e tal, e conhecer a cidade. Eu tive um amigo que teve problema, tipo, colombiano, que teve problema com visto, ele chegou na segunda semana de aula, ele chegou totalmente perdido e tal, assim, então ele da minha sala, eu comecei a ajudar ele. Hoje ele é um dos melhores alunos da sala, se não da MINS, eu acho. E, incrivelmente, acho que o melhor aluno da materiais é o colombiano, e ele dá um pau, assim, nos franceses. Tipo, pra gente foi muito importante chegar e absorver um pouco o clima da cidade, das amizades, conhecer gente. O curso é muito bom para conhecer gente nova também, porque todos os intercambistas vão estar lá fazendo curso com você, e é bem legal, assim. Tem uma parte lúdica também do curso que você acaba conhecendo o pessoal. Então, vamos tentar pensar no intercâmbio para além da faculdade agora, né? Vamos passar mais por essa parte da vida estudantil, da cidade. Como que funcionava o entretenimento para vocês, os seus passeios, os rolês, ou até mesmo as viagens? Como que funcionava isso no intercâmbio de vocês? Acho que uma primeira coisa que acho que é importante falar, que eu não sabia muito bem, é que eu achei que eu ia vir fazer duplo diploma e ia só viajar. Eu não achei que eu ia fazer faculdade. Eu achei que eu ia só viajar, uma semana aqui, outra semana ali. Aí depois que eu cheguei, eu falei, nossa, não, tem que estudar, né? Tem que fazer coisa, tem projeto e tal. Então, assim, isso para mim não é que foi um choque, né? Mas eu tinha esquecido. Pô, eu pensava muito mais só nessa parte de viagem e tal, e eu percebi que não é bem assim. Mas, dito isso, o fato de estar em Nancy é bem legal porque você está bem perto ali da Alemanha, né? Você está bem perto da Suíça, bem perto de Luxemburgo. Então, assim, você consegue pegar um final de semana, ainda mais quando a gente tinha esse final de semana de três dias aí, começando na sexta-feira, você consegue, pegar, ir para um lugar, ficar 3 dias e voltar.
a localização, enfim, de Nancy permite você fazer esse fluxo de países legal aí. Com relação à cidade, por ser uma cidade pequena, mais estudantil, então, assim, tem bastante coisa de jovens acontecendo. Então, apesar de não ser uma cidade grande, pô, você não vai ter tanta coisa pra fazer quanto Paris, esquece, não vai. Mas tem muito jovem, então, assim, você não sente que não tem coisa pra fazer. Se você quiser sair, você vai ter. Tem muito bar lá em Nancy. E é um público muito jovem que tem lá na cidade, então isso é bem legal. A questão das festas, tipo, era bem concentrado, assim, porque a gente tinha comentado que tinha um bar na faculdade. Então, eu senti que no começo, principalmente nas semanas de integração, era festa todo dia. Então a gente até ficou meio, tipo, eu não estava acostumado com o ritmo de ter todo dia festa, assim, mesmo no Brasil, mas geralmente é sempre um mesmo lugar, que é ou esse bar, ou num bar que a gente vai, que era temática irlandesa lá, ou só nome irlandês, que a gente ia bastante. Mas era esse bar da faculdade era o que a gente mais ia. Tipo, no começo a gente não pagava nem a cerveja. Acho que era até bom isso, porque como era recepção, acho que o Grêmio tem mais dinheiro que as entidades da Poli, assim, e eles acabam financiando bastante coisa legal. Então a gente não pagava cerveja, a gente ficava até noite. Acho que as festas eram um pouco mais menores também, tipo, né? Você não vai esperar uma festa que nem as da Poli organiza, que vai quantas 1.000 pessoas, assim, numa baladona, não vai ter isso. Vai ter, tipo, uma coisa mais menorzinha. Não sei se alguém de vocês foi uma festa maior, só que eu senti uma grande diferença, assim, em Nancy, pelo menos. Tem muito... aqui muitos rolês são na casa, então, tipo, a gente tinha uma amiga nossa, ela sempre faz rolê na casa dela, e assim, ela enche a casa de gente, não cabe mais um ser humano na casa, e os rolês tem muito rolê caseiro, mas de festona, assim, não tem, sabe? Tipo, de umas festas tipo as da Poli ou festa universitária brasileiro, é impossível de imitar. Eles não conseguem fazer igual a gente. Mas então, assim, o legal é que, assim, acho que a grande parte, na verdade, dos rolês começa na faculdade. Então, começa no bar, e aí a galera que tá mais animada vai para algum lugar ou alguma outra festa que tá tendo. Mas a gente mora muito perto da faculdade, então pra gente é muito suave ir num rolê lá perto, e aí se tiver mais afim, aí cola para uma outra festa que é no centro, que aí dá um pouco mais de trabalho para voltar para casa. Mas é isso, eu acho que assim, tem bastante... Os rolês são diferentes, então é muito mais esse negócio de rolê caseiro, enfim, de bar e tal, mas é legal também, se consegue, enfim, eu acho diferente e legal. Então, a Nancy tem algumas particularidades, né? Então vamos lá. Primeiro, essa residência que a gente ficava, que é o Plaisir, né, que fica a 20 minutos da faculdade, ela é ótima para ir para a faculdade, ela é péssima para ir para o centro. Então, uma realidade chocante para qualquer brasileiro é que na França as festas acabam às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã não tem mais todo mundo chocado, porque geralmente no Brasil a gente chega no rolê a 1. Não, lá, assim, 2 horas da manhã, não sei se é lei do silêncio, não sei se é uma lei divina que eles fazem, mas 2 horas da manhã acabou o rolê. Quando é em balada, né? Então a gente tem umas baladas no centro que a gente ficava até as 2 da manhã. Então, assim, você vai até o centro pra uma balada que acaba às 2 da manhã e você tem que voltar a pé pra casa, demora 1 hora a caminhada, né? Com os seus amigos, tá todo mundo feliz. 3 horas da manhã, lá no meio da rua cantando. Mulheres também, a gente conseguia voltar a pé por 1 hora, às 3 horas da manhã, sozinha para casa. Gente, isso era, assim, alta qualidade de vida no sentido de segurança. Mas no sentido de, Nancy é uma cidade fria, Europa é um continente frio, às vezes 3 horas da manhã tava fazendo, tipo, menos 8 graus e chovendo. Então, depende muito do teu pique, assim, né? Então, vamos lá. Eu tinha amigos que todo final de semana, sagrado, sábado eles iam pro rolê, voltavam para casa às 3 da manhã, bêbados, 1 hora na rua, tomando chuva, menos 3 graus, menos 8 graus, felizes, né? Então temos pessoas que são assim. Eu sou mais do Netflix, então eu gostava mais de ficar em casa vendo Netflix, e era muito feliz assim. Então, em questão, né, de balada, de bar, é um pouco essa regra das 2 da manhã. Rolê na casa das pessoas, aí não tem regras. A regra é que não tem regra. Então, assim, a gente tinha uns amigos que moravam perto da faculdade, que eles tinham uma casa que a gente chamava de chateau, que é castelo em francês, né? Era uma casa de 5 andares, e que, assim, era uma loucura, né? Então, assim, e uma coisa engraçada é que os franceses fazem rolê de quinta-feira. Então, esses rolês na casa das pessoas, que a gente fica até 5 da manhã, todo mundo completamente louco, é de quinta-feira. E às 8h30 da manhã, no dia seguinte, a gente tem aula. E eu não sei que força divina faz com que os franceses estejam até às 5h30 da manhã, bêbados na casa de alguém, e 8h30 da manhã tá lá na escola, vestido formalmente, porque eles vão formais para a escola,
e assistindo aula. Eu ficava chocada, assim, eu não sou desse, eu não tenho essa capacidade divina aí, era realmente especial. Não tem táxi direito à noite em Nancy, isso é outra coisa, né? Então também não tinha a opção de pegar um táxi para ir para casa, era realmente na raça. Mas a graça é voltar a 1 hora andando, Paulo. Essa é a graça do negócio. Era parte do rolê, você tá integrado naquele esquema de, nossa, vamos lá, vamos todo mundo na fé, 1 hora na chuva, tranquilo, voltar para casa. Então, assim, é uma experiência que, assim, por mais que seja um perrengue sagrado no caminho que você vai, 2 anos depois do intercâmbio, sou eu aqui sentada lembrando disso, né? Então, assim, são experiências que a gente não pode ter em São Paulo. Você não pode voltar às 3 horas da manhã a pé para casa, bêbado, na chuva. Tipo, você não pode, simplesmente. Então, assim, vale super a pena. Saber disso, né, que a maior parte dos rolês são de quinta-feira, porque de final de semana, geralmente, os franceses voltam para casa dos pais. Então, sexta-feira de manhã, aquele projeto que a gente faz, que o pessoal vai no cinema, tem gente que faz arte, tem gente que faz realmente projetos, tipo, mais engenharia, assim, você tem que saber disso. Que sexta-feira você não vai estar tão saudável e vivo quanto no outro dia normal. E só complementando com relação aos Inters que você falou, acho que perguntaram também, assim, esse ano infelizmente não tiveram, né, então não posso falar se é bom ou se não é, mas eles existem, acho que são 2 principais, agora eu não vou lembrar o nome, mas são, enfim, eventos competitivos também, que acho que, não vou lembrar nem a cidade que ia ser esse ano, porque, enfim, não teve, então... Um chama Cartel. E enfim, a ideia é um pouco, acho que a mesma ideia de um Inter nosso, mas assim, não nas mesmas proporções, eu diria, mas a ideia é, tipo, você ir para uma outra cidade também, e aí você competir, também fazer festas e se divertir. Mas a gente não pode falar muito, porque infelizmente o nosso ano não teve, por conta do coronavírus, mas eles existem também. É engraçado também que a bateria deles, tipo, a rateria deles é um monte de gente de saxofone e trombone, tipo, não é um instrumento de batida, é tudo... não sei, um instrumento de sopro, sei lá. Instrumentos franceses, assim. Eles não têm samba. Uma coisa que eu tive no meu ano que foi muito, muito legal, assim, eles têm 2 eventos grandes na cidade, que ao invés, não é um Inter, assim, em várias cidades e tal, é Nancy, todas as faculdades de Nancy participam. Tem 2. Um deles eu não sei qual que é, porque eles alternam ano sim, ano não, né? E no segundo ano eu não estava lá. Mas no ano que eu estava, se chama 24 Horas TAM, que é uma praça que cada escola faz um carro temático sem motor. Então, assim, a gente fez um que tinha umas palmeiras, assim, e tipo, cada escola faz um carro temático, e se chama 24 Horas TAM, porque você tem o pessoal que fica empurrando o carro, e ganha quem em 24 horas der mais voltas naquela praça. Juro, integra. Passem isso para CO. Façam isso no Integra. É muito legal. É fora do normal, do quanto aquilo é legal. E era na primavera, então, tipo, tava todo mundo voltando à vida, sabe? Porque no inverno todo mundo meio que morre, mas na primavera todo mundo volta à vida, que nem a natureza. Gente, é muito legal. Então, assim, tinham várias barracas com som. Cada escola tinha uma barraca que você, tipo, pagava um open e você podia, tipo, fazer refil e tal. Era muito divertido. E, assim, você não realmente se importa com quem tá ganhando, mas é o esquema de você ir lá e empurrar o carro da sua escola. É muito divertido. Então, eu vou ver se eu acho fotos desse rolê, porque vale muito a pena. Eu fiquei com uma curiosidade quando os meninos falaram de que vocês moraram numa residência estudantil, algo assim. Vocês podem dar mais detalhes pra gente como que é? Tipo, se é só para estrangeiro ou só quem não é de Nancy? Ok, tipo, a residência que a gente pegou chama Résidence Glacier. Perto da faculdade, eu acho que se não é mais perto. Se bem que na Nancy tudo é perto, então praticamente se você pega um ônibus, a pé, transporte público, você chega praticamente no mesmo horário. E a gente escolheu essa residência, eu acho que a gente viu que era a mais barata, por exemplo. E foi recomendação de alunos, a Bruna tinha recomendado pra gente, falou que geralmente são onde os estrangeiros ficavam juntos no primeiro ano, a gente queria interagir um pouco melhor e foi porque a gente escolheu essa residência. Então, pela questão do preço e da proximidade com a escola e com alunos estrangeiros. Então, basicamente é isso. Tem várias residências estrangeiras universitárias espalhadas pela cidade. A gente tem um amigo brasileiro que resolveu ficar em outra, com uma amiga colombiana nossa. Então, assim, na verdade, ela não é só para estrangeiros, a residência. Ela é uma residência universitária, mas o que acontece é que a maioria, pelo menos dos alunos da Minis especialmente, os estrangeiros acabam ficando lá, pelo menos no primeiro ano.
Então, assim, grande parte, é o que falou, tem alguns amigos nossos estrangeiros que não estão lá, mas a grande maioria fica lá. Então já é bom para você saber que, enfim, vai ter uma galera que estuda com você, provavelmente que mora lá com você. Isso é bom também. E como funciona é um quarto, então tem 3 opções de tamanho de quarto. Um é de 9 metros quadrados, que aí não tem cozinha. Um de 13 metros quadrados, que é o que a gente tem, que aí tem tudo, cozinha, com banheiro e tal. E outro de 18, que é só se você quiser um pouco mais de luxo, mas acho que ninguém pega esse aí. E, meu, o quarto é super bom, assim, é uma residência muito boa mesmo. Eu fiquei surpreendido positivamente, assim. O quarto, quando falaram pra mim, nossa, eu vou morar em 13 metros quadrados, eu falei, meu Deus, não vou conseguir nem andar dentro da minha casa. Mas ele é muito bem distribuído, então chegou uma hora que eu já tava achando muito grande para limpar, até, eu já tava achando grande demais, podia ser menor. Então, assim, muito bom mesmo, o preço super barato, enfim, vou falar. Na verdade, ele custa R$360 o nosso estúdio, euros, né? Reais não, €360, mas a gente tem um apoio do governo, que o governo banca uma parte da sua residência, isso para todo mundo, então saía €200, e, enfim... Para quem tem bolsa Braftec, eu acho que é 156. Para quem tem bolsa era até mais barato, mas assim, muito bom, e por conta desse negócio de você saber que a maioria dos estrangeiros, pelo menos, que estudam com você, vão morar lá, é muito bom também, pra você saber que você vai ter gente próxima de você também, se precisar. Mas o que é um pouco ruim é que nenhum aluno da Minis francês mora lá, eu acho. Acho que se tem alguns, são exceções. A maioria ou vai morar em coloque, que eles chamam, que é você pegar uma casa e aí você divide essa casa com outros estudantes. É como a gente está fazendo. Como a gente está fazendo em Paris, mais gente. Ou eles ficam numa outra residência que fica no centro, eu acho, que é uma residência para o pessoal que chega no primeiro ano. Então, se você chega no primeiro ano normal, se você não é estrangeiro, normalmente você é alocado para essa outra residência. E aí, depois desse primeiro ano, você já faz seus amigos e tal, aí você pega um apartamento e divide esse apartamento. Mas, em geral, os estudantes estrangeiros ficam todos nessa outra residência, que é o Placier, que eu acho muito boa, que é pertinho da faculdade. E um ponto negativo, positivo para alguns é que ele é um pouco longe do centro. Então, por exemplo, tem a questão que a Paola falou de ter que andar 1 hora voltando do rolê à noite. E, tipo, tem gente que mora lá perto. Positivo. Isso positivo, mas no inverno acho que a gente balanceia um pouco para baixo. Isso aí. E também, tipo, um pouco mais afastado dos bares. E acho que, tipo, você vê que é uma paisagem... Por exemplo, na frente da minha casa tem uma casa que tem galinha, então você já tá chegando perto da parte rural, assim, eu vejo, caralho, tem galinha na frente da minha casa. Mas eu tive sorte de tipo, um bom nascer do sol para ver todo dia, eu tenho uma florestinha que eu gosto de correr todo dia perto também, então acho que tem uns pontos positivos também para quem não quer sair um pouco da zona, do barulho, só aproveitar o Netflix. Trazer alternativas também. Então, assim, no primeiro ano eu fiquei no Placier também, que eu super aconselho. Você chega, você quer criar seus amigos, criar sua rede de apoio e tal. Então, eu acho que chegar numa residência universitária para o primeiro ano é muito bom, é muito bacana. Apesar de 13 metros quadrados assustar, às vezes, tipo, quem tá acostumado, sei lá, a morar em quartos maiores, assim, em São Paulo e tal, dá um pouco de medo, mas de verdade, é super bem distribuído. Para uma pessoa é perfeito. No segundo ano, eu acho que a gente já tem esses amigos, já tá com a rotina mais estabelecida, então eu senti que era melhor eu me mudar para perto do centro. Eu viajava bastante também, então eu pegava bastante o trem, e às vezes o horário do trem não casava com o horário do ônibus, então às vezes eu chegava atrasada para pegar o trem e perdi o trem, então eu realmente queria um lugar mais perto da estação de trem central, e eu peguei um apartamento, então, e foi um pouco mais caro, né, geralmente a residência estudantil é uns €300 e a gente tinha o abatimento do governo, né? Então para mim ficava 150. Eu peguei um apartamento, na verdade era uma casinha perto da estação central que ficava a €550 por mês. Eu tinha abatimento do governo, então no final ficava uns 300 e poucos euros por mês. Eu tava dividindo ela com o meu namorado, e que ele é alemão, então ele se mudou para lá. Então a gente conseguiu ficar melhor lá. Porque um dos pontos muito negativos da residência universitária é que você não pode receber visita. Você pode receber visita durante o horário comercial, mas ninguém poderia dormir lá, né? Então, quando a minha mãe veio me visitar, quando meu namorado vinha me visitar, a gente dava um migué, né? Colocava lá o colchão, mas assim, a partir das 10 da noite tinha que ficar meio silêncio, ficar meio guarda baixa, assim. E eu morava no prédio dos fundos, então tinha menos movimento, né? Então era mais fácil lá. Mas eu tenho uma amiga que morava no prédio da frente, e ela realmente, assim, toda vez que o namorado dela de outra cidade vinha visitar,
Chegava 10 horas da noite, lá o guardinha batia na porta dela e falava, eu sei que ele tá aí e ele tem que ir embora. Então, né, a gente é adulto também, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tava com os meus amigos, sábado de noite, amigos do prédio, todo mundo concentrado num quarto, jogando cartas. Deu 11 horas da noite, o guardinha bateu na porta e falou, todo mundo pro quarto, porque já deu o horário. Pô, todo mundo lá com seus 22 a 25 anos, sabe? Ninguém, sabe? A gente se encheu o saco daquilo. Então, eu achei melhor, no meu segundo ano, pegar um apartamento. A diferença de preço não foi tanta, ainda mais que eu estava dividindo. Eu acho que vale muito a pena dividir um apartamento no segundo ano, mas no centro, porque você tem uma... Eu acho que você já viveu o perrengue, né? Eu acho que já foi a experiência de perrengue, agora chega de perrengue. Então, era bem mais legal, assim, eu achei morar no centro. Daí, só para avisar, né? Tem essa alternativa para quem quiser. Bom, gente, falando um pouquinho sobre a França em si, o que vocês aprenderam com os franceses, o que vocês mais gostaram e menos gostaram na França? Bom, primeiro falar do choque que eu tive primeiro quando eu cheguei. Eu sempre fui uma pessoa muito, tipo, de abraço, caloroso. No Brasil a gente tem, conhece a pessoa no rolê, já é meu melhor amigo e tal. Então, tipo, chegando aqui você vê que não é bem assim. Para se criar uma intimidade com os franceses, criar com os franceses é um pouco mais longo esse tempo. Ou talvez, não sei, a gente não teve até esse tempo para chegar ter intimidade com o francês a ponto de abraçar, sabe, falar, desabafar sobre os problemas. Então, isso é uma coisa que ainda estou centrado nas pessoas que vieram comigo, ou os estrangeiros que a gente conversa. Então, esse é um ponto bem negativo, essa questão do distanciamento que você tem com os franceses. Então, e não só com os franceses, tipo, pessoas do mundo inteiro. Vou contar até uma experiência com uma amiga chinesa minha que eu conheci. Na China, tipo, no primeiro dia que eu conheci essa amiga chinesa, a gente veio quase junto, eu falei, prazer, sou Gabriel, abracei, assim, ela, monstramente, assim, aí quando eu vi, ela tava tipo, ela entrou em choque, assim, porque na China você não tem a cultura do abraço, e ela tinha namorado, e, tipo, na China, abraçar é só pra casal, tipo, nem público direito, às vezes, sei lá. E aí, quando eu fiz ela, tipo, ela ficou em choque, eu não tinha percebido, mas depois eu me desculpei. Só que, tipo, foi um dos choques meu, tive essa questão de não ter a cultura do abraço, de acolhimento. Então, é da recepção também, eu não sei, eu senti um pouco mais distante do que a recepção que a gente teve na Poli, por exemplo, que, tinta, glitter, tirar foto junto. E então, acho que foi na questão do rolê também que o Henrique tinha comentado, esse foi uma das coisas que eu aprendi. Eu preciso refletir um pouco mais sobre o resto, mas aí eu acho que se eles falarem, eles podem dar um pouco mais de ideia. Eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é com relação ao que a Paula falou, acho que também, os franceses eles serem muito diretos. Isso é bom, às vezes, só que isso também é ruim. Então, é uma coisa que você aprende a lidar, você aprende a ouvir, talvez, críticas, às vezes, que você não esperava, ou a pessoa ser muito mais direta do que você esperava em alguma coisa, você ficar meio, o que está acontecendo? Então, tanto em situações sociais, quanto em situações, talvez, profissionais, isso acontece. Então, na verdade, assim, a minha sensação, eu já tinha essa expectativa. Eu fui pra França pensando, eles vão me receber mal porque europeu não se toca, né? É verdade. Mas em Nancy, eu senti uma recepção muito mais calorosa do que os meus amigos que foram pra Paris. Ponto super importante. Porque é justamente aquela coisa que eu comentei, né? Tá todo mundo lá fora da zona de conforto. Então, eu senti que os franceses, eles tinham mais abertura com a gente, né? Pra poder receber e tal. E isso foi um ponto bem positivo. Mas essa questão realmente de tato, né, de você poder abraçar os seus amigos, não existe. Então eu lembro que eu tinha um amigo colombiano que toda vez que eu encontrava ele no corredor, a gente se abraçava, assim, falava, eu preciso de calor humano. E todo mundo achava que a gente ficava lá na França, porque eles achavam que não, se eles estão se tocando é porque eles estão apaixonados. E a gente, tipo, era só recarregar a bateria. Falar, não, vamos lá, recarregar a bateria, porque eu não aguento mais francês hoje. Era bem engraçado, ele era bem divertido, né? Então, assim, realmente, os brasileiros e os colombianos, a gente se combina mais nisso. Mas eu acho que uma coisa muito importante é respeitar, primeiro, né? Respeitar essa diferença, porque por mais que pra gente o abraço seja um símbolo de afeto, para os franceses aquilo pode ser ultrapassar um limite, sabe? Quase um assédio. Então, dois lados dessa questão. Primeiro, perceber que você não tem tanta liberdade de abraçar os outros. E segundo, sendo mulher e sendo brasileira, saber que vão ter franceses que vão se aproveitar dessa abertura física nossa e achar que a gente está interessado em alguma coisa. Para as mulheres, ter um especial cuidado em não abraçar um francês. Porque isso pode querer dizer outra coisa e o cara pode achar que ele tem mais intimidade com você do que ele realmente tem, né? Então, assim, depois de alguns meses, eu
voltei a ter esse contato físico de abraçar e tal, as minhas amigas mulheres lá na França. Então, assim, as minhas amigas francesas, ou mesmo as minhas amigas muçulmanas, né? Então, tem uma amiga do Senegal e uma do Marrocos, que geralmente na cultura delas, elas não se abraçam, mas que elas já entenderam que aquilo era uma coisa natural minha, que aquilo era um afeto e que aquilo era bom. Então, eu conversei com elas, eu tive o consenso, né? A aprovação primordial, assim, né? Na fala, para eu falar para elas, olha, essa é a maneira como eu expresso afeto, se vocês estiverem confortáveis, eu posso cumprimentar vocês com abraços. E elas falaram, não, tudo bem, é super, super ok. Mas eu tinha um amigo francês, por exemplo, que no começo eu cumprimentava ele abraçando, e depois eu fui perceber que ele achava que ele tinha uma intimidade física comigo que ele não tinha, entendeu? Então ele chegou perto de mim e eu falei, tipo, cara, isso aqui não é legal. E ele ficou confuso. Ele ficou, mas você teve essa abertura, sabe, física comigo? E eu falei, não exatamente, né? Então, cuidado especial para as meninas, só, né, pontuando que é muito importante saber disso. Tem uma outra coisa, entrando mais na área acadêmica mesmo, que a gente aprende bastante com eles. Eu tinha comentado que eles têm uma base muito teórica e tal, mas a gente também não é pior que eles. Eu acho que a gente é muito melhor em muitos aspectos também. Questão de praticidade, por exemplo, é uma delas. Então, eles ficam muito no cálculo, teoria lá, da gente, pô, é só simplificar aqui um pouquinho. Eles estão estudando para uma prova. Não, os franceses, a gente tem que fazer toda a lista de exercícios, um por um, e a gente querendo as provas antigas, a gente querendo, tipo, realmente procurar quando existe, né? Porque é um pouco mais difícil ter. Mas acho que na questão de apresentação e formatação, tipo Word, PowerPoint, mano, eu ficava abismado. O Henrique pode até comentar que a gente dá um pau neles, não tem nem o que falar, tipo, porque a gente, na formatação era difícil, sabe, tipo, nossa, você não deu parágrafo ali, nossa, você não justificou, tipo, eu acho que eles não têm a mesma coisa que a gente tinha na Poli de cultura, de fazer relatório, projeto, todo tem, muito mais técnico, tinha laboratório, e aqui eu não tive uma aula de laboratório, e aqui na Poli eu tive bastante, então eu sei um pouco mais como funciona as etapas para escrever um artigo, um relatório, e eles, tipo, são do zero, porque eles acabaram de chegar e não tiveram essa experiência que eu tive. Então, nisso, eu acho que eu senti que, principalmente na parte do projeto, eu acabei meio que guiando o grupo. O Henrique também até acho que guiou o grupo dele de um jeito diferente. Mas eu acho que a gente, tipo, não quer dizer que a gente é pior, a gente tem uma base matemática diferente, que a gente é um pior aluno, sabe? Então, eu acho que tem que pôr isso em mente, sabe? A gente é bom em muitos aspectos, tem que ser valorizado isso também. Eu acho que que eu acho que os franceses são piores, que a gente entra nisso. É a questão dos soft skills, assim, parece, sabe? Os franceses, eles são meio travados, às vezes, tanto em situações sociais, às vezes, quanto em situações profissionais. Então, às vezes, não sei, eu sentia muitas vezes no rolê, o cara ficava meio travado, parece que não consegue conversar, mas eu falei, eu sou o estrangeiro, eu que devia estar com dificuldade, parece. Então, isso, mas eu acho que o que a Paula falou é muito verdade, assim, aprender também a respeitar e não querer ficar reclamando, mas os franceses são assim, mas os franceses são... Tipo, mano, eles têm o jeito deles, assim, você quis sair do seu país para viver uma outra cultura, então não é querer ficar mudar a cultura deles, sabe, e ficar... Tipo, eles são super felizes do jeito que eles são, sabe, e depois que você entende isso, depois que você tenta, talvez tira um pouco de, então, é isso que eu fazia no Brasil, é assim que era a minha vida no Brasil, e tenta imergir mais na cultura deles e no jeito deles de viver, eu acho que é a partir daí que você consegue... Enfim, você não se sente mais tão um outsider assim, sabe? Depois que você vê que, enfim, eles têm o jeito deles e você se adapta a isso, e você consegue conviver com isso, que, enfim, é melhor do que você ficar o tempo todo, mas no Brasil eu fazia isso, porque aí você não está aproveitando, eu acho. Acho que você tem que falar, não, beleza, a situação é assim e eu vou me virar para conversar com esses franceses de algum jeito. Então, só para terminar a nossa entrevista, primeiro eu quero agradecer vocês novamente por ter toparem a estar participando com a gente nessa entrevista. Foi muito bom mesmo, a conversa foi, tipo, ótima. E só para terminar mesmo, eu queria saber se vocês têm alguma dica para dar para o Politécnico que está querendo participar, né, desse DD, ou também querer contar alguma história, um perrengue chique que vocês passaram aí, quiserem contar pra gente. Primeiro, a questão da dica é que a gente, principalmente eu que estava eu nunca tinha cogitado, não era como a Paola que tinha cogitado fazer duplo diploma ou ir para o exterior antes de entrar na Poli. No meu caso, foi de última hora, assim, um ano na abertura do edital. O que ajudou muito mesmo, assim, entender um pouco mais, falar primeiro com as pessoas que já vieram, mas não ter só um ponto de vista, mas ter vários, porque tem gente que não gosta, tem gente que é diversos departamentos, então é bom você ter o ponto de vista de todo mundo, falar com os professores responsáveis pelo convênio
e no seu departamento também, para não ter nenhuma situação no seu retorno, que é bom estar bem alinhado as matérias que você vai fazer, se vão validar o seu TF ou não. E inclusive se falar com o professor do convênio para ver se realmente vai ter disponibilidade de bolsa ou não, porque no nosso ano, por exemplo, a gente não é bolsista, então a gente ficou muito na expectativa no final de ter ou não, mas por conta da situação política do país na época, acabou não tendo, só que acho que foi bom ter conversado com o professor responsável pelo convênio para ter a situação esclarecida. E sobre o perrengue, cara, acho que eu não tive muitos perrengues, porque eu sou uma pessoa muito planejada, mas o meu pior perrengue foi no primeiro dia, na verdade, do intercâmbio, que eu fiz tudo direitinho, pego o avião, cara, nunca tinha pego um avião sozinho, e além de pegar o avião, tinha que pegar um TGV e um ônibus, TGV é um trem, aqueles trem rápidos que tem na França, então eu tive que pegar um desse e um ônibus, e na última etapa no ônibus, eu acabei deixando cair minha carteira, eu perdi todos os meus documentos da França, junto com 200 euros, e foi um puta perrengue que no primeiro dia eu falei, nossa, já comecei bem, e aí eu tive que cancelar cartão de crédito, perdi meu RG, até agora estou sem RG e carteira de motorista. Sorte que meu passaporte estava na minha doleira, porque senão eu não sei nem como estaria fazendo, tipo, sem o passaporte, mas foi para chegar na França, sem falar francês, eu perdi meus documentos, como que eu vou falar isso e com quem eu falo? Mas no final deu tudo certo, então a gente passa uns perrengues. Eu acho que o Henrique tem uns perrengues maiores que o meu. Um amigo nosso que não tá aqui, o Fernando, por exemplo, ele veio no mesmo dia que eu, ele pegou o TGV errado, o trem errado para vir para Nancy, quando ele chegou em Paris. Ele acabou indo para outro sentido, ele acabou parando em Paris, na Disney de Paris. E aí ele não tinha como voltar, ele só tinha eu como contato, então ele teve que alugar um carro para vir até Nancy, dirigir 3 horas e meia, e o problema é que ele não tinha celular, na verdade ele largou o celular porque ele não queria preocupar a família, só que a família, eu e a família dele, a gente já tinha um grupo no WhatsApp para mandar notícia e tal, chegou bem e tal, e aí a mãe dele, eu não conseguia falar com ele, sabia que estava no meio da estrada, a mãe dele mandou uma mensagem, o Fernando já deveria ter chegado, né, ele já tá aí, Gabriel? Aí ele mandou uma mãozinha assim de amém, eu falei, nossa, fudeu, o que eu falo? E aí, no final das contas, eu falei, vou descer para ver se ele tá chegando, já que ele tá sem o celular, e chegou ele de carro acenando assim, com o dedinho, e deu tudo certo no final. Mas o Henrique tem uns perrengues também para contar. Então, eu não consigo lembrar, é que assim, eu sou muito perdido, muito esquecido, então assim, eu sempre tenho vários, mas eu não lembro. Porra, você quase sei qual que é. Não, eu tenho não, pra você ter ideia, do meu primeiro perrengue foi o primeiro final de semana, lá eu tinha acabado de chegar em Nancy, e fazia 2 dias que eu tinha chegado na cidade. Aí foi a primeira vez que eu fui sair, eu perdi a chave da residência, eu já tinha perdido a chave de casa, eu falei, meu Deus, eu acabei de chegar na França, eu tô fudido, eu não vou sobreviver, sabe? E aí não tinha, enfim, eu quase achei que eu ia ficar para fora do quarto, mas enfim, eu não consigo lembrar nenhum específico agora. E aí tinha a outra pergunta que você falou, era com relação ao processo seletivo. Eu acho que uma coisa que eu não fiz, porque eu ficava meio com vergonha, talvez, eu não perguntava tanto para as pessoas sobre a cidade, sabe? Então, eu acho que, primeiro, essa ideia do vídeo é muito legal, acho que vai ajudar muito a galera, porque eu ficava meio sem graça de perguntar, fala um pouco, mas eu não queria ficar enchendo o saco da pessoa, então eu não peguei tantas experiências das pessoas antes. Também veja bem as matérias, tal, como é que vai ser o curso, que eu não estava ligando muito para isso, eu falei, eu vou viajar, como eu falei, eu vou pro DD, vou só viajar, não vou fazer nada. E isso foi uma coisa que depois eu, enfim, acabei descobrindo que eu tive que sofrer bastante com algumas matérias aqui. Mas não sei, com relação a perrengue, eu tô tentando pensar algum legal para contar, senão, não sei, vou passar pra Paula. Perrengue chique, né, justamente, eu tinha conseguido estágio no sul da França, daí no dia que eu tava me mudando, peguei, isso é uma das questões, né, Nancy não tem uma rede de trens tão, né, extensa quanto Paris, por exemplo, né? Então, na verdade, a maior parte das coisas você tem que passar por Paris para ir fazer. Mas tinha um trem abençoado que ia de Nancy até Marseille, que era onde eu ia trabalhar. E daí eu tava no dia de mudança, e ao invés de contratar um caminhão de mudança, porque, né, estudante, quem tem dinheiro para isso, eu resolvi ir eu e todas as minhas malas e todas as minhas 800 coisas de ônibus para a estação de trem, para pegar o trem e de trem, né, até Marseille, e de lá pegar o metrô para ir até em casa, tipo. E daí o sagrado ônibus queria me levar até a primeira estação de trem, atrasou 35 minutos. E eu perdi meu trem. E daí eu cheguei
na estação, o trem estava na minha frente, eu saí correndo, apertei o botão para abrir a porta e já estavam trancadas as portas e eu vi o trem ir embora. E eu chorando com todas, assim, todas as coisas que eu tinha, todas as minhas posses na minha mão. E eu chorei tanto que um guardinha foi me ajudar, e daí ele me levou até a estação lá, né, do negócio, e eu falei do tipo, que eu não tinha como comprar outro bilhete, porque era, tipo, 120 euros, sabe? E daí o moço falou, tipo, não, mas você tava aqui na hora do trem, e foi erro da companhia de serviço público, então tudo bem, e daí eles me deram uma passagem para eu ir. Só que daí eu tive que ir por Paris, o que quer dizer que eu cheguei em Paris, e é claro que não era na mesma estação que eu ia trocar o trem. Então eu tive que, em Paris, pegar o metrô com todas as minhas coisas. E todos os franceses bonitos, né? Nem olhando na minha cara para não me ajudar com as malas, passando na minha frente. Daí eu tive que trocar pelo metrô para ir para outra estação de trem, para subir escada, porque não tinha elevador. Para eu conseguir chegar no trem e ir para daí. Quando eu cheguei em Marseille, eu falei, dane-se, peguei um táxi, graças a Deus. Melhor escolha que eu fiz. Mas foi terrível. Foi realmente terrível, assim. Tipo, não aconselho a ninguém essa situação, esse perrengue que eu passei. Então, esse foi um perrengue que eu passei. Outro perrengue que eu passei foi, assim, os primeiros 3 meses na França. Eu tava lá naquele pub, né, no McCarthy, que é um pub irlandês que a gente tem em Nancy. E a gente tinha uma amiga que ela foi pela primeira vez lá, né, no rolê com a gente, que ela nunca ia. E ela tomou uma cerveja. E eu não sei o que aconteceu, não sei se, tipo, colocaram alguma coisa na bebida dela, porque isso também acontece, né? A gente não pode sair sozinho em bar, em lugar nenhum do mundo. Não sei se colocaram alguma coisa na bebida dela, não sei se ela tava meio mal aquele dia, mas ela desmaiou. Ela tomou uma cerveja e desmaiou, morreu. E daí a gente, tipo, meu Deus, o que faremos? E o abençoado do segurança pegou ela, colocou na rua e foi embora. E a gente, tipo... Sabe, ninguém tinha nível de francês suficiente para reagir àquilo. Eles chamaram os bombeiros. E quando o bombeiro chegou, você espera o quê? Que o bombeiro vai falar, nossa, vamos ajudar a menina. E o bombeiro falou, a gente vai levar ela para delegacia, porque é contra a lei, tá bêbado na França, na rua. Gente, não. A força do ódio, foi naquele momento que eu aprendi francês, porque na força do ódio... Eu meti um louco, eu briguei com um bombeiro. Gente, eu sou a pessoa mais paz, amor, gratidão que eu conheço. Eu meti o louco, eu briguei tanto com aquele cara. Nossa senhora, eu falei um monte em francês, eu nem sabia o que eu tava falando. Eu falei, não, você como profissional da saúde, eu quero o seu registro, porque se acontecer qualquer coisa com ela, eu vou colocar a culpa em você, porque você não prestou assistência básica, blá, blá, blá. Os bombeiros tiveram que segurar o maluco. Ele ficou muito bravo. E, tipo, e eles falaram, não, então, tudo bem, a gente não vamos chamar a polícia, não, a gente entendeu que isso é uma situação fora do controle e tal, então, e daí eles, tipo, deram uma água pra ela, gente, profissionais zero treinados, pelo amor de Deus, deram uma água pra ela e falaram, então, leva ela pra casa, né, e eu fiquei, tipo, ela precisa ir para um hospital, sabe, mas daí, no final ela conseguiu acordar, ela vomitou muito, muito, mas ela conseguiu acordar, ela tava grogue, mas a gente conseguiu levar ela, então a gente chamou um táxi, levamos ela pra residência e a gente cuidou dela lá. Então, assim, briguei com um bombeiro em francês, tá? E esse perrengue chique. Nunca que eu teria feito isso no Brasil, meu Deus. Peitar a polícia, né? Quem peita a polícia no Brasil não pode. Mas, peitei os bombeiros lá na França, aconteceu isso. Dicas. Se apoie realmente na sua família brasileira que você vai criar, ou dos outros estrangeiros. Aliás, se apoie na sua família brasileira para esses perrengues, mas não fale português com eles. Tenta falar francês, imerge no francês, porque vale muito a pena. E assim, não vai vir de graça. Vai vir se você se esforçar, vai vir se você, tipo, se colocar em situações para você resolver problemas em francês. Não tenha medo e, tipo, se joga mesmo, porque é uma experiência de 2 anos. Passa muito rápido, gente. 2 anos passa muito, muito rápido. E, tipo, é o tempo que você tem para... se profissionalizar numa língua sem você precisar pagar um curso para isso, sabe? Faça, só vai. E eu queria agradecer a todos vocês por terem vindo aqui hoje. Eu acho que a gente já finalizou.